O planeta do perigo. Autor Otisa Gilbert Line CAPITULO e Robert Elsmore Grandon reprime um bocejo com dificuldade enquanto a cortina caía sobre o primeiro ato de Dom Giovanni e se perguntava o que havia de errado. Não era que a ópera o entediasse, ou que a apresentação daquela noite fosse inferior. Na verdade, o que ele conseguirá prestar atenção parecia-lhe estar entre as melhores atuações que já vira. Mas algo o estava distraindo, algo que ele não conseguia identificar, e o esforço para manter sua atenção na música e nos intérpretes o estava cansando. Talvez fosse apenas um daqueles dias, ele pensou. Ele estava cansado da vida aos 24 anos. Ele decidiu cansado e desiludido, e de alguma forma, preso. Após seu período de serviço militar, ele se desvinculou das obrigações e expectativas familiares para se juntar a revolucionários em Cuba. A luta lhe parecerá importante, digna de arriscar a própria vida, mas ele já percebera, muito antes de alguns outros, que o novo regime era apenas uma mudança de senhores. Ele havia saído enquanto era fácil sair e retornou para seguir a carreira de administração de seguros que seu tio queria que ele seguisse, o tio que havia pago suas despesas universitárias. Agora, Robert e Vincent Grandon se preparariam para a posição que o tio Arthur partiria em alguns anos. Seria uma boa carreira para ambos os jovens, pois, embora apenas um pudesse ocupar o lugar de Arthur Grandon, a segunda posição não seria menos desejável. É muito provável que, com total empenho, ele conseguisse o topo, mas seu primo tinha dose extra de devoção aos negócios que Robert Grandon simplesmente não conseguia ter. Robert Elsmore Grandon ansiava evaporação, aventura, romance, algo que parecia ter desaparecido neste mundo do século XX. Ele dirigiu-se ao bar pensando que, num instante, trocaria tudo por uma oportunidade de pensar e agir por si mesmo, por uma chance de realizar algo que considera-se valioso, segundo os seus próprios critérios. Sim, o seguro valia a pena, pensou ele enquanto se sentava no bar e acenava para Louis, mas não valia a pena para ele. Louis olhou para ele, acenou com a cabeça e começou a preparar um Gibson para ele. O barman exibia um sorriso curioso ao pousar o copo. O senhor recebeu a mensagem, Sr. Grandon. Robert Grandon piscou. Que mensagem? O senhor não viu os jornais hoje? Grandon balançou a cabeça. Apenas os observei rapidamente. Como vai? Louis voltou-se e agachou-se, para retornar com o Times, dobrado em uma certa página, e o colocou no balcão à sua frente. Para espanto de Grandon, ele viu um esboço de si mesmo a encará-lo. O senhor planejou vir esta noite, Sr. Grandon? Grandon olhou para cima com uma expressão perplexa no rosto. Não agora que o senhor menciona. Eu não tinha. Eu ia convidar um amigo para ir comigo na próxima sexta-feira à noite. Desce esta manhã para ver sobre os ingressos e decidi que viria sozinho esta noite, ao descobrir que havia um bom assento disponível. Não sei porquê. Agora que penso nisso. O rosto de Louis exibia um sorriso estranho. Leia aquele anúncio, Sr. Grandon. Talvez você seja a pessoa certa. Grandon pegou o jornal. A manchete dizia: Eu quero você. Não havia legenda sob o esboço. Abaixo dele, o texto dizia: Não sei o seu nome, nem nada sobre você, exceto que está na cidade. Gostaria de realizar um experimento, e talvez o senhor seja a pessoa que eu preciso. Se o for, saberá por estes sinais. Sentirá uma vontade de ir a um determinado lugar esta noite, que talvez já estivesse planejando visitar, e desejará chegar por volta das 20 horas. A partir das 20h30, a cada meia hora, enviarei uma mensagem. Pode ser que não ouça na primeira ou na segunda vez, mas talvez se sinta distraído. Se você for o homem que eu quero, parecerá que uma voz está falando com você. Será uma voz em sua mente. Ela dirá Dr. Morgan, e o direcionará a ir para um local específico. Um homem estará à sua espera. Ele lhe fará uma pergunta que também lhe comunicarei quando me conectar com você. Por favor, conceda-lhe uma audiência antes de tomar uma decisão. Parece que o senhor já compreendeu a primeira parte, Sr. Grandon. O senhor não esperava vir esta noite, mas aqui está. Grandon pousou o jornal. Fazia cerca de meia hora desde o início da apresentação que ele começara a se sentir distraído e um pouco irritado. Louis disse: Faltam 2 minutos para as 9. Sr. Grandon, talvez desta vez você compreenda a mensagem. Grandon tomou um gole do Gibson, com os olhos no relógio. Ele tentou relaxar, permitir-se abrir para quaisquer pensamentos que pudessem surgir em sua mente. Ele tinha ouvido falar de experimentos em telepatia, e embora não achasse a parapsicologia muito convincente, não nutria um forte preconceito contra ela. Na verdade, ele pensara que poderia ser fascinante se esse tipo de coisa pudesse ser assim. Aqui estaria uma nova fronteira se não era exatamente um sussurro, mas havia uma suavidade em uma voz que ele agora parecia ouvir.
mas não ouvi. Dizia Dr. Morgan. Grandon endireitou-se. Invamente veio, Dr. Morgan. Uma terceira vez. Então a voz disse, vá para as cabines telefônicas no saguão. Um homem vestindo um smoking com um broche verde na lapela lhe oferecerá um cigarro. A voz cessou. Grandon esperou 1 ou 2 momentos, mas não houve mais nada. O senhor entendeu, Sr. Grandon? Perguntou-lhe ansiosamente. Grandon terminou seu Gibson e deixou uma nota no balcão. Poderia ser, ele disse. Tenho uma imaginação bastante fértil, sabe? Acho que vou esperar mais meia hora e ver. Ele saiu do bar. Ou isso foi ou não foi. Se fosse, então ele poderia muito bem fazer o acompanhamento agora, em vez de esperar mais meia hora. Se não fosse, não faria diferença alguma. Ele não conseguiria prestar atenção à ópera agora, não importando quem estivesse cantando. Ele dirigiu-se às cabines telefônicas no saguão e olhou em volta, alheio aos olhares femininos que se voltavam para os seus ombros largos e cabelo preto encaracolado. Ninguém que se encaixasse na descrição que ele receberá estava à vista. Ele esperou um momento e começou a se sentir tolo. Apenas imaginação, decidiu ele, um tanto triste. Bem, houve tempo para um cigarro antes que ele tivesse de voltar para o seu lugar. Ele estava alcançando sua maleta quando uma voz agradável à sua direita disse, experimente um dos meus, por favor. Grandon virou-se e olhou nos olhos sorridentes de um homem de sua própria idade. Um homem vestindo um smoking com um broche verde na lapela. Ele aceitou com gratidão. Excelente desempenho, não acha? Comentou o sorridente, acendendo um cigarro que, na confusão, ele havia pegado do lado oposto da caixa ao que havia estendido um momento antes, sem que Grandon percebesse. Suponho que sim. Bem, sim, claro. Grandon começava a sentir-se inexplicavelmente sonolento. De repente, ele se curvou para a frente e teria caído de cara, não fosse a rápida assistência do jovem amigo. Um momento depois, ele perdeu a consciência. Um atendente veio correndo. O que há de errado com seu amigo? Ele perguntou. Desmaiou completamente. É o coração dele. Ele tem tido episódios assim com bastante frequência ultimamente. Ajude-me a levá-lo para o exterior. Os dois carregaram Grandon para fora, seguidos pelos transeuntes mais curiosos. Ao chegar à calçada, o jovem acenou para o motorista de um carro estacionado do outro lado da rua. Ele imediatamente virou e parou junto à calçada. Vamos colocá-lo no carro, disse o jovem ruivo. Estou acostumado com isso. Um passeio pela Michigan Boulevard o revigorará. Só precisa de ar fresco. O médico dele me disse como lidar com ele. Eles levantaram Grandon para dentro do carro e o motorista abaixou a capota. O jovem entregou uma nota de valor elevado ao atendente e entrou no carro, que se afastou. Capítulo I. Quando Grandon recobrou a consciência, ele estava deitado em um leito em um quarto mal iluminado. Ele olhou em volta, perplexo, ao ver 4 paredes de concreto nu, uma pesada porta de carvalho cravada com muitos ferros grandes e uma pequena janela com poderosas barras de ferro de mais de 1 centímetro de diâmetro. Havia uma cadeira e uma mesinha com um abajur ao lado do berço. Na mesa, Grandon viu uma folha de papel. Ele se virou e o pegou, acendendo a lâmpada. Caro Sr. Grandon, ele leu. Devo admitir e me desculpar por tê-lo sequestrado tecnicamente, mas espero conseguir convencê-lo em breve de que isso foi tanto necessário quanto vantajoso para o senhor. Agora, peço-lhe que tenha um pouco de paciência. Em breve nos encontraremos. O medicamento que lhe foi administrado deverá estar a perder efeito até ao final da tarde. O senhor foi sequestrado na noite passada, e posso assegurar-lhe que não terá quaisquer efeitos secundários prejudiciais, físicos ou mentais. O documento foi assinado. Dr. Morgan. Grandon levantou-se e cambaleou instavelmente em direção à porta. Estava evidentemente trancada por fora, pois ele não conseguia agitá-la. Ele foi até a janela e espiou para fora. A noite havia caído, e uma miríade de estrelas cintilantes observava de um céu limpo. Não se via árvore, casa ou qualquer objeto terreno. Havia apenas o céu estrelado acima e o vazio negro abaixo. Ele ouviu o som de vozes e se virou quando um ferrolho foi destrancado e a porta se abriu. 2 homens entraram. O mais proeminente era alto, de grande estatura. Sua testa era alta e saliente, de modo que suas sobrancelhas desgrenhadas, que se uniam acima da ponte de seu nariz aquilino, ocultavam parcialmente seus olhos. Ele usava uma barba pintada e bem aparada, na qual alguns fios grisalhos o identificavam como um homem de meia idade. Atrás dele estava o jovem que lhe havia oferecido o cigarro drogado no saguão da casa de ópera. O jovem avançou e estendeu a mão. Como o senhor se sente agora, Sr. Grandon? Ele perguntou. Parece que você está surpreso por sabermos o seu nome. Isso será explicado a você. Deveria ter me apresentado mais cedo. Meu nome é Harry Thorne. Permita-me apresentar o Dr. Morgan. O homem grande estendeu a mão e disse com uma voz grave e retumbante. É um prazer que há muito esperava,
Sr. Grandon. Não era nada como a voz que ele ouvirá em sua mente, e ainda assim era a mesma voz. Grandon percebeu isso imediatamente, e sua curiosidade, soma da confiança que a nota lhe transmitirá em relação às intenções daqueles homens, dissipou qualquer ressentimento que ele pudesse sentir em relação aos seus métodos. Ele apertou a mão musculosa do médico e murmurou um reconhecimento. E agora? Disse Morgan. Se nos acompanhar para o jantar, iniciaremos a explicação que lhe é devida. Posteriormente, pedirei que leia 2 manuscritos interessantes antes de prosseguirmos com a conversa. Eles lhe dirão muito mais e o prepararão muito melhor para o experimento que tenho em mente do que uma palestra minha. Na sala de estar do Dr. Morgan, onde a noite havia cedido lugar ao dia enquanto Robert Elsmore Grandon lia 2 manuscritos de romance. O Dr. Morgan, que entrara justo quando Grandon terminava o último capítulo da segunda caixa de páginas datilografadas com capricho, sorriu para o seu hóspede com curiosidade. O que o senhor acha deles? Ele perguntou. Grandon balançou a cabeça. Se eu não tivesse tido a experiência do dia anterior, ou algo assim, pensaria que eram apenas boas histórias e nada mais. Mesmo assim, eles são fantásticos. São, sim, concordou Morgan. Mas, mesmo assim, é verdade. Para resumir brevemente, comecei a experimentar com telepatia há 10 anos e finalmente consegui construir um dispositivo que capta e amplifica ondas de pensamento. E as ondas de pensamento, como descobriu, disse Grandon, não são limitadas por espaço ou tempo. Então, você captou as ondas projetadas por outro homem que havia construído um dispositivo semelhante para projetá-las, só que esse homem estava em Marte. Mas não o Marte atual, o Marte de milhões de anos atrás, quando uma alta civilização humana existia lá. E o senhor, e esse cientista marciano, Lauvak, descobriram que pessoas com aparência física quase idêntica podem ter padrões cerebrais semelhantes o suficiente para que a consciência possa ser trocada entre elas. Seu primeiro experimento envolveu tal intercâmbio entre um terráqueo chamado Harry Thorne e um marciano chamado Borgin Takior. O homem que agora chamam de Harry Thorne nasceu em Marte como Borgin Takior, enquanto o verdadeiro Harry Thorne vive agora em Marte, e lidera uma carreira muito aventureira e satisfatória. Segundo o relato que acabei de ler, Dr. Morgan assentiu. Ele e sua princesa viveram muitas aventuras juntos, além das relatadas no primeiro manuscrito. Para nós, é claro, ambos estão mortos há milhões de anos, mas é possível para mim sintonizar na vida deles em qualquer momento em que Harry estivesse me transmitindo. Ele nunca se arrependeu de sua escolha. Então, prosseguiu Grandon, o senhor entrou em contato com um venusiano chamado Vorvangal, que é contemporâneo de Lauvak e Borgin Takior. Com a ajuda dele, você construiu um veículo espaço-temporal através do qual seu sobrinho, Jerry Morgan, pôde ir a Marte em carne e osso. E ele também se saiu muito bem. Morgan assentiu. Sim, enviei Jerry para Marte dessa forma e esperei conseguir enviar alguém para Vênus da mesma maneira. Mas meu controle telecinético falhou de alguma forma na viagem de volta, e eu nunca recuperei a nave que construí para Jerry. Von Vangal disse que construiria um em Vênus e o enviaria para a Terra para mim, para que eu pudesse visitá-lo. Mas não sei quando isso será possível. Pode ser em breve, pode não ser por alguns anos. Morgan sorriu. E eu não sou um homem muito paciente. Sei que é possível obter uma descrição de Vênus sob a perspectiva dos homens da Terra a Vênus que foi, em relação a Marte que foi assim como aprendi sobre Marte naqueles 2 manuscritos que você leu. Então, perguntei a Vorvangal se ele poderia me enviar as ondas cerebrais de 2 venusianos, para ver se eu conseguiria encontrar seus correspondentes aqui na Terra. Então Harry me instou a tentar ver se havia um venusiano com quem ele pudesse trocar de personalidade, então enviei a foto dele e o padrão de ondas cerebrais para Vorvangal. Compreendo. E Vorvangal lhe enviou a imagem e o padrão cerebral de uma venusiana que era eu. Sim, lembrar-se-á de que Lauvak nos ensinou a construir uma bússola mental, que indicaria se havia pessoas vivas aqui na Terra cujas ondas cerebrais correspondessem às dos marcianos cujas imagens ele me enviou. Isso não apenas me ajudaria a encontrar tais pessoas aqui na Terra, mas também me protegeria da decepção de encontrar alguém que parecesse certo, mas cujo padrão cerebral não correspondesse de forma suficientemente próxima para uma troca de personalidades. Afinal, isso já aconteceu? Perguntou Grandon. Apenas uma vez, mas agora tudo está arranjado para Harry. E espero que também se interesse em ir a Vênus. Grandon sorriu. Após ler esses 2 relatos sobre as condições em Marte, certamente estou. Claro, suponho que não seja nada como Vênus. Existem diferenças, é claro, mas as civilizações estão em um nível um tanto semelhante. O planeta é conhecido como Zarovia, e sua contraparte física é um cavalheiro que foi escravizado por uma governante amazona, uma princesa que não tem outro pensamento senão o seu próprio prazer. Ele considera impossível escapar da servidão e, portanto,
está disposto a fazer a troca. O duplicado corporal do Sr. Thorne é um príncipe de um reino no lado oposto do planeta em relação àquele ocupado pelo escravo. O príncipe foi mimado, protegido de todo perigo, e anseia por aventura. Ele está disposto a trocar de corpo temporariamente com o Sr. Thorne. Bem, que o senhor diz? O senhor ou a senhora está disposto a fazer a viagem? Grandon sorriu. Sabe, doutor, estou um pouco surpreso. O senhor investigou muito cuidadosamente Harry Thorne, nascido na Terra, porque havia feito uma má escolha e enviado um criminoso a Marte antes dele. O senhor conhecia seu sobrinho profundamente porque esteve em comunicação telepática com ele por anos, embora ele não soubesse disso na época. Mas o que o senhor sabe sobre mim? Touché, Phil Morgan. Esqueci de lhe dizer, nos últimos anos, progredi consideravelmente além da projeção telepática. Quando entrei em contato com sua mente, também obtive uma visão muito clara de seu caráter e personalidade sem detalhes íntimos, mas o suficiente para me assegurar de que você era o tipo de homem que eu desejava, e que era muito provável que você concordasse comigo se o caminho fosse desobstruído para você. Mas suponha que me diga de quaisquer fatores inibidores, e creio que eles podem ser resolvidos. Robert Elsmore Grandon descreveu brevemente sua situação pessoal, e Morgan assentiu. Sim, lhe disse. Isso confere com as informações que coletei sobre o Sr. Arthur Grandon desde a sua chegada aqui. Ele é sinceramente devotado a você. Sabia. Não creio que ele se oponha. Se souber que você deseja seguir seu próprio caminho e por sua própria escolha, suponha que você o telefone a cobrar agora. Aqui está o que sugiro que lhe diga. Você estava certo, doutor, disse Grandon após se despedir do tio. O tio Arthur concorda que o Vincent está mais apto a gerir a empresa do que eu. Ele só queria que eu tentasse por um tempo e vice diz que esperava algo assim quando desapareci e estava preocupado que eu me esquecesse de avisá-lo. Então, não precisamos perder mais tempo, Sr. Grandon, mas meu corpo permanecerá aqui enquanto minha personalidade vai para Vênus. O que acontece com ele? Não precisa ter receio quanto a isso. O homem que vem a habitá-la esqueceu-se dele, não é? Terá naturalmente cuidado com isso, pois se o perder, não haverá retorno para ele, nem para este mundo, nem para o seu ponto que precisamos fazer para trocar de corpo. E como o senhor manterá contato comigo? Eu, em intervalos regulares, estabelecerei um rapport telepático com o Sr. Thorne enquanto estiverem a dormir. O senhor não saberá nada sobre essas comunicações telepáticas que serão tão detalhadas quanto as que leu ontem à noite, a menos que eu considere apropriado transmitir-lhe uma mensagem que provavelmente virá na forma de um sonho, tão vívido que o senhor se lembrará de cada detalhe. Se desejar comunicar-se comigo por qualquer motivo, eu saberei quando estabelecer um relacionamento de confiança com você. Grandon suspirou. Estou pronto. Quer que eu deite olhe para um espelho como Harry Thorne fez quando o enviou para Marte, certo? E o atual Harry Thorne o seguirá em algumas horas, talvez o encontre em Vênus, embora não seja muito provável. Ele posicionou o espelho, pintado com círculos alternados de vermelho e preto, enquanto Grandon repousava no sofá. Agora pense em Vênus, distante no tempo e no espaço milhões de milhas. Milhões de anos de distância. Capítulo I. Robert Elsmore Grandon foi despertado de um sono profundo por um raio de luz solar brilhante que atravessou a janela em painéis de mica do alojamento dos escravos da pedreira. Ele piscou. Virou-se desconfortavelmente, em seguida, sentou-se. Os músculos dele pareciam rígidos e machucados, e suas costas ardiam e queimavam. Ele notou que suas únicas peças de vestuário consistiam em um tapa-sexo escarlate e um par de sandálias de design peculiar. Sua pele estava bronzeada. Suas mãos eram ásperas e calejadas. Seu rosto estava coberto por uma barba espessa e negra, e seu cabelo estava emaranhado e desgrenhado. Ele se levantou rigidamente e caminhou até a janela, esperando uma vista clara de uma paisagem zaroviana, mas ficou desapontado, pois diante de sua janela estendiam-se uma parede sólida de penhascos de mármore negro. A única vegetação visível consistia em alguns crescimentos rosados, semelhantes a cogumelos, que brotavam de nichos na rocha, alguns com mais de 3 metros de altura. Ele se virou e olhou para os colegas de quarto. 50 homens foram alojados no barracão de dormir. A cama era composta por um musgo grosso e seco, o que a tornava um sofá excepcionalmente resistente. Os homens estavam vestidos como Grandon, exceto que suas tangas largas eram cinzas em vez de escarlate. As suas peles estavam queimadas de sol como a dele, e marcadas com cicatrizes e feridas abertas. Grandon foi surpreendido por um som oco e retumbante, e alguém do lado de fora abriu uma grande porta no centro do galpão. Imediatamente, todos os homens se levantaram, e ele viu que eles estavam se formando em fila indiana para marchar pela porta. Ele juntou-se à procissão, que se dirigia a um grande edifício no meio de um grupo de galpões semelhantes ao que ele ocupava,
e viu que o som emanava de um grande cilindro de ferro suspenso de uma viga de aço em frente ao edifício, e batido por um homem que empunhava um grande bastão envolto em tiras. Guardiões fortemente armados posicionavam-se a intervalos de cerca de 15 metros de cada lado do seu caminho. Cada guarda empunhava uma lança alta com lâmina larga de cerca de 1,20 m e uma espada com empunhadura de cesto, cuja lâmina assemelhava-se à de uma cimitarra. Pendia do lado esquerdo do cinto. À direita dependia uma arma que era completamente estranha para Grandon, medindo cerca de 60 centímetros de comprimento, com formato oblongo semelhante a um nível de carpinteiro, e aparentemente feito de aço azulado. Um rebite o atravessava completamente, a cerca de 10 centímetros da extremidade, fixando firmemente ao cinto, embora pudesse ser inclinado em qualquer ângulo, e seu usuário pudesse apontá-lo em qualquer direção ao girar o corpo. Grandon ainda não havia aprendido a eficiência desta arma, o torque, que disparava projéteis de vidro em forma de agulha preenchidos com um veneno potente que paralisava tanto homens quanto bestas quase assim que penetrava, e tinha um alcance tão grande quanto o dos rifles mais poderosos. Essas pequenas balas eram impulsionadas por um gás altamente explosivo, inflamado por uma faísca elétrica ao toque de um botão. O gás era comprimido em uma câmara na parte traseira do torque, enquanto os projéteis de vidro eram armazenados em um carregador próximo à boca do cano. Após um disparo, a arma recarregaria automaticamente, uma bala deslizando para a posição dianteira enquanto a quantidade exata de gás era liberada na câmara traseira. Cada torque continha 1000 cartuchos de munição. Os escravos passaram pelo edifício onde cada homem recebia sua ração, uma tigela de cogumelos cozidos e uma caneca fumegante de uma bebida que Grandon considerou muito semelhante a um vinho forte. Enquanto seguia seus companheiros, Grandon notou que cada homem parava diante de um pequeno santuário e permanece por um momento com a cabeça baixa e a mão estendida em direção a ele, com a palma voltada para baixo. Ao chegar ao santuário, ele parou como os outros haviam feito, e então exclamou de espanto ao ver uma pintura em tamanho real da mulher mais bela que já vira. Ela vestia um manto escarlate, ornamentado com ouro e pedras preciosas, e uma faixa de platina cravejada de joias prendia uma massa de cachos dourados, que estavam empilhados no topo de sua cabeça, em um estilo diferente de tudo o que ele já havia visto. Ela estava sentada em um trono dourado maciço, com almofadas escarlates, sobre os braços do qual repousava um escarabeu ou uma espada como as usadas pelos guardas, mas com um punho de ouro cravejado de rubis. Poderia este ser o governante da Amazônia de quem o Dr. Morgan falará? Uma exclamação aguda o trouxe de volta à realidade. Ele se virou e viu um capataz avançando com um chicote erguido. Inclinando-se rapidamente, como os outros haviam feito, ele correu para se juntar aos seus companheiros escravizados. Uma vez fora do edifício, os homens sentaram-se no chão em pequenos grupos dispersos para a refeição matinal. Grandon juntou-se a uma empresa da qual faziam parte aqueles que haviam ocupado o mesmo dormitório que ele. Ele não pôde participar da conversa geral porque a linguagem era ininteligível para ele. No entanto, as palavras soavam estranhamente familiares. Uma recordação do seu significado foi armazenada nas células cerebrais do corpo que lhe pertencera, mas o ego, que era Grandon, não conseguia interpretá-las. Ele permaneceu em silêncio, e ouviu. Com a refeição terminada, os escravos eram levados para as pedreiras pelos seus capatazes. Cada capataz, responsável por 10 escravos, usava tanto o torque quanto os carbos no cinto e potava um chicote, cujas 5 tiras eram tecidas com alguma fibra grossa entrelaçadas com pequenos pedaços de um musgo quebradiço, semelhante à urtiga, que se parte na pele da vítima, infligindo dor como a de 1000 picadas de abelha. Grandon conseguiu acompanhar o ritmo de seus companheiros escravizados. O intenso calor do sol tornaria impossível o trabalho ao ar livre, não fosse constantemente atenuado pelas nuvens flutuantes de vapor, sempre presentes na densa e úmida atmosfera zaroviana. O mármore estava sendo removido da encosta em grandes blocos retangulares, por milhares de escravos que trabalhavam em uma série de terraços, cada um com a altura de um dos blocos. As equipes foram distribuídas de tal forma que a encosta em terraços mantinha constantemente o mesmo contorno geral. A equipe de Grandon trabalhou na varanda inferior durante toda a manhã, mas foi ordenada a se dirigir à parte superior à tarde para reforçar os operários daquela seção que, por algum motivo, não haviam cumprido sua cota. Ele e um companheiro escravo estavam removendo um dos blocos pesados com alavancas quando a extremidade dele escorregou e caiu sobre outro bloco, quebrando um grande fragmento. O cocheiro ergueu o chicote e desferiu em Grandon um golpe a dente nas costas. Girando rapidamente, Grandon desferiu um tremendo gancho de direita no queixo do homem. Foi um nocaute limpo. Outro motorista veio correndo com o chicote levantado, mas Grandon o derrubou com um fragmento de mármore e correu pelo meio do grupo de escravos surpresos em direção ao topo da colina. Alguém soou o alarme e meia dúzia de torques foram imediatamente apontados para o fugitivo. Vários escravos caíram,
atingidos pelos projéteis destinados a ele. Enquanto desaparecia sobre o cume da colina, à sua frente estendia-se uma densa e ondulante floresta de samambaias, na qual ele mergulhou sem diminuir a velocidade, com seus perseguidores logo atrás. Enquanto ele se esquivava entre os troncos das árvores, podia ouvir os gritos deles a ficarem cada vez mais distantes. Finalmente, nenhum som era audível, exceto o farfalhar das inúmeras folhas de samambaia. Agitados pelo vento. Ele diminuiu o passo. Após percorrer cerca de 1 milha, parou e olhou ao redor. Imensas samambaias, árvore com troncos rugosos e folhagem que brotava do topo, semelhante à das palmeiras, algumas com mais de 21 metros de altura, erguiam-se acima das variedades mais curtas e arbustivas, que por si só eram gigantes. Havia, então, samambaias trepadeiras pendendo em massas emaranhadas, samambaias rastejantes e variedades anas, de crescimento baixo, que mal erguiam suas frondes acima do denso tapete de musgo que cobria o solo da floresta. Grandon notou que o terreno inclinava-se ligeiramente para a sua direita, e a intuição disse-lhe que isso poderia levar a um vale e a água. Ele alterou seu curso de acordo. Ele também esperava encontrar algumas frutas, bagas ou nozes com as quais pudesse saciar sua fome. Enquanto ele prossegue cansado, o pôr do sol foi sucedido pelo crepúsculo, e antes que percebesse, a noite negra e sem lua de Zarovia havia estendido seu manto impenetrável sobre ele. De repente, do fundo da escuridão atrás dele, veio um riso horrível e demoníaco. Enquanto ele girava, 2 orbes fosforescentes brilhantes avançavam lentamente, como se algo estivesse rastejando ou esgueirando-se em sua direção. Então, sem aviso, o ruído hediondo foi repetido à sua esquerda. Ele se virou para encarar outro par de olhos ameaçadores e, em seguida, saltou em direção ao tronco da samambaia mais próximo, subindo a mal a tempo de escapar das mandíbulas que se abriam abaixo dele. Somente ao alcançar a copa da árvore, a 50 pés do chão, ele parou e olhou para baixo. Então, e viu não 2, mas uma dúzia de pares de olhos lançando-lhe olhares, enquanto risadas ensurdecedoras e ininterruptas atingiam-lhe os ouvidos. O tempo arrastava-se. Que tipo de coisas eram essas? Evidentemente, eles não conseguiram escalar, ou teriam seguido antes. O fato de não terem partido, mesmo após várias horas, evidenciava que esperavam obtê-lo. Ele vinha ouvindo um peculiar estalido há algum tempo antes de localizá-lo e adivinhar a terrível verdade. Eles estavam roendo a base do tronco da árvore. Quando a manhã chegou, parecia que a sorte de Grandon estava se esgotando. Ele fizera um salto desesperado quando a primeira árvore começou a cair e pousou em outra. As feras o seguiram e começaram a trabalhar em seu novo refúgio. Ele havia encontrado o que parecia ser uma corda grossa e áspera, e a reconheceu como o caule de uma das grandes samambaias trepadeiras que vira no dia anterior. Isso levou ao topo de outra árvore, 2 vezes maior do que a que ele havia deixado. Mas agora as feras haviam derrubado aquele e estavam pacientemente roendo o seu terceiro refúgio. Agora ele podia vê-los lá embaixo. 12 das criaturas mais temíveis que já vira. Pareciam hienas, mas eram 2 vezes maiores, seus corpos cobertos por escamas grossas, pretas e manchadas com manchas laranja. Cada besta possuía 3 chifres, um projetando-se de cada têmpora e um brotando entre os olhos. 6 deles roiam a base de sua árvore enquanto os outros 6 descansavam. Aparentemente, eles estavam trabalhando em turnos. Então, ele avistou um homem a cerca de 200 metros de distância, caminhando com os olhos no chão, como se seguisse uma trilha. Ele estava armado com um escarbo, um torque e uma faca, e carregava um longo embrulho preso às costas. Alguém foi enviado para rastrear o escravo fugitivo, sem dúvida, pensou Grandon. Bem, ele teria uma surpresa em breve. Um momento depois, uma das feras sentiu o cheiro do recém-chegado e emitiu a risada com a qual Grandon já estava familiarizado. Todo o trabalho na árvore de Grandon parou e o bando atacou o estranho. Agora, o homem da terra testemunhou o poder do torque. O líder do grupo caiu a 50 pés de sua presa, outros 7 encontraram um destino semelhante em poucos segundos. Os demais se viraram e fugiram. Então o homem sacou a faca e, de forma calma e deliberada, cortou a garganta de cada animal. Ele lançou um olhar para as 2 árvores caídas e, em seguida, dirigiu-se àquela na qual Grandon estava empoleirado. Disse, Robert Grandon. Ele disse, em inglês. Grandon ficou tão surpreso que quase caiu da árvore. Quem é o senhor? Ele perguntou. E onde aprendeu a minha língua? Disse e eu explicarei. Você pode aparecer, sugeriu Grandon. Não aprecio o clima de lá. Suponho que tenham instruções para me trazerem de volta, morto ou vivo. Não voltarei vivo. O senhor está enganado. Robert Grandon, vim em seu auxílio. Para provar isso, basta mencionar que me comuniquei com o Dr. Morgan, de seu planeta, por vários anos. Agora, virá. Grandon desceu pelo tronco áspero da árvore. Quando ele alcançou o chão, o estranho avançou. Permita-me apresentar-me. Sou Vorvangal, e meu lar fica no distante país de Olba. Como vai?
Senhor Vangal, respondeu Grandon, estendendo a mão. Vorvangal parecia perplexo. O que o senhor deseja? Por que nada em absoluto? Esqueci-me de que o nosso costume de apertar as mãos poderia ser desconhecido aqui. Nunca ouvi falar disso, disse Vangal. Espero que me perdoe a ignorância que me impediu de retribuir a saudação que me foi oferecida. Poderia, por favor, me mostrar como se faz? Grandon explicou. E pela primeira vez na história daquele planeta, dois homens apertaram as mãos em Zarovia. Uma tradição muito bonita, disse Vangal. Apresentarei isso em Olba em meu retorno. Explicarei as várias formas de saudação usadas em Zarovia. Quando alguém é apresentado a um estranho, ele simplesmente faz uma leve reverência e reconhece com palavras. Dois amigos íntimos, ao se encontrarem, às vezes encostam as testas. Depois, as saudações militares, as saudações à realeza, etc. Por exemplo, a Torrogina reinante de Reabon ou princesa, como a senhora chamaria, seria saudada assim. Ele fez uma reverência baixa e estendeu a mão, como Grandon havia visto os escravos fazerem no dia anterior em frente ao santuário. Na companhia dos meus companheiros de cativeiro, curvamo-nos assim diante de uma imagem de uma bela jovem ontem, disse Grandon. Pode ser que esta seja a princesa da Amazônia de quem o Dr. Morgan falou. Ela não pode ser outra senão Vernia, princesa de Reabon, que governa aquele país desde a morte de seu pai, Margot, que fez de Reabon o maior e mais poderoso império de toda Zarovia. Eu gostaria de conhecê-la, disse Grandon. Dizer que você gostaria de conhecê-la é equivalente a dizer que você gostaria de morrer. Tador, príncipe de Uspo, cujo corpo você agora habita em Zarovia, teve a audácia de cortejá-la. Ela o condenou a trabalhar nas pedreiras por toda a vida, e fugir após tal sentença ser proferida equivale a assinar sua própria sentença de morte. Em Reabon. No entanto, espero um dia encontrá-la. A propósito, amigo Vangal, suspeito que tenha comida e bebida naquele longo embrulho que carrega, e não provei nenhum nem outro desde ontem de manhã. Pode ser possível, exclamou Vangal. Mas é claro, o senhor não está familiarizado com as florestas de samambaias de Zarovia. Ninguém leva comida ou bebida para essas florestas, pois ambos são abundantes por lá. Ele desembainhou a faca e cortou um galho da samambaia sob a qual estavam. Aqui, prove a água mais pura e deliciosa que se pode encontrar em toda Zarovia. Grandon levou a ponta do galho aos lábios e bebeu avidamente, enquanto Vangal colhia várias cápsulas de esporos grandes e as abria com sua faca. Eu terei de lhe ensinar a arte da floresta de Zarovia antes de me afastar de você, disse Vangal. Mas venham. Devemos nos afastar o máximo possível desta localidade imediatamente, ou os soldados de Torrogina poderão nos encontrar. Estou perplexo em saber como o senhor me encontrou antes dos reabonianos, disse Grandon. Porque eu segui o seu rastro, enquanto eles apenas corriam pela floresta, tentando adivinhar a direção que você havia tomado. Os homens de Reabon nada sabem sobre seguir um rastro, que é como um livro aberto para o meu povo de Olba. Mas aqui, eu trouxe armas e arreios para você. Vangal desenrola o longo pacote. Prenda este cinto à sua cintura e cruze as alças sobre os ombros. Assim, agora, vamos. Os dois se afastaram pelas clareiras da floresta, Grandon amado como seu companheiro com torque, escarbo e faca. Enquanto caminhavam lado a lado, Vangal explicou o uso do torque e mostrou a Grandon como inserir os clipes extras de balas e gás que estavam em seu cinto. O que o senhor chama aquelas estranhas criaturas que me atacaram ontem à noite? E por que o senhor cortou suas gargantas depois de já as ter abatido com balas? Indagou Grandon. Eles são chamados de Aués, nome dado por causa de seus gritos peculiares, e são, em sua maioria, consumidores de carniça, embora busquem e abatem carne fresca quando impelidos pela fome. Eu corto suas gargantas porque o veneno nas balas torque as paralisam temporariamente, mas não as matam. Prefiro usar este tipo em vez daquelas balas que carregam veneno mortal. O sol estava alto no céu quando eles chegaram à margem de um pequeno riacho. Aqui, a vegetação apresentava-se consideravelmente alterada, pois, embora grandes samambaias ainda fossem visíveis aqui e ali, assim como as variedades menores, havia enormes crescimentos de fungo, diferentes de tudo que Grandon havia encontrado anteriormente. Cogumelos colossais, alguns dos quais erguiam-se a 15 metros de altura, cresciam por toda parte em uma infinidade de formas e cores. Estamos agora a mais de 20 milhas das pedreiras de mármore e num excelente local para acampar, disse Vangal. Ajudarei você a construir um abrigo, e ficarei com você por uma semana para ensiná-lo a marcenaria zaroviana e a patuá. Ao final desse período, terei de viajar para o outro lado do planeta, a fim de auxiliar seu amigo, Harry Thorne. O que é patuá? Perguntou Grandon. É a língua universal de Zarovia, respondeu Vangal. Embora cada nação tenha sua própria língua, possuímos, além disso, a patuá, que é ensinada às crianças de todos os países desde a infância. Quando dominarem esta língua,
Terão os meios para conversar com qualquer ser inteligente que encontrarem. O restante do dia foi dedicado à construção da nova moradia de Grandon. Capítulo IV. Após terem comido na manhã seguinte, Van Wandel disse, sem dúvida, o senhor está ansioso por saber algo sobre este país e a pessoa que o senhor representa em Zarovia. O reino selvagem e montanhoso de Uspo, do qual estas florestas fazem parte, está situado no extremo limite sul do Império de Reabon. Uspo, juntamente com outros 7 reinos, foi originalmente conquistada pelo famoso Imperador Margot, e seu povo montanhesa feroz, antes invicto, foi reduzido à escravidão. Após a morte de Margot, há 3 anos, o povo de Uspo nutria grandes esperanças de liberdade. Eles souberam que a filha do imperador, Vernia, uma mera adolescente, havia ascendido ao trono. Revoltaram-se, quase da noite para o dia, mataram todos os soldados, oficiais e agentes do império. O antigo rei deles havia sido executado por Margot no momento da invasão, mas seu filho mais velho, Luge, foi colocado no trono. 2 dias depois, um mensageiro trouxe a notícia de que a princesa Vernia estava vindo à frente de 100.000 soldados. Luge reuniu seus 5.000 montanheses e partiu. O exército de Uspo foi aniquilado, e Luge foi executado por traição. Mais uma vez, os ferozes usponianos se curvaram ao jugo do conquistador. Luge tinha um irmão mais novo chamado Tadorceu Duplo. Este jovem tinha uma disposição mansa e gentil, e foi por esta razão, talvez, que Vernia lhe poupou a vida e lhe concedeu o privilégio de sua corte. O príncipe Tador, no entanto, apaixonou-se loucamente por ela. Ele sempre considerou as mulheres suscetíveis a ele. Então, quando uma noite tentou fazer amor com ela, estava pouco preparado para a tempestade de raiva que se seguiu, e para ser condenado a trabalhar nas pedreiras por toda a vida. Há algum tempo eu procurava um homem insatisfeito com a vida neste planeta, para acompanhar nosso príncipe de Olba na jornada para o seu mundo. Soube da situação do príncipe Tador e tive pouca dificuldade em persuadi-lo. Quando o Dr. Morgan informou que o senhor estava prestes a fazer a viagem, eu imediatamente vim para cá a fim de ser-lhe útil. Ao saber da sua fuga, seguiu até a árvore na qual os Aués o haviam levado. O restante, o senhor já sabe. Vangal permaneceu com Grandon por uma semana, ensinando-lhe patuá e marcenaria, bem como o uso do torque e do escarbo. Na noite do 7º dia, ele afirmou que chegará o momento de retornar. Sem dúvida, o senhor está ansioso para estar de volta entre seus amigos, observou Grandon. A viagem é longa. Olba está do lado oposto do planeta, aproximadamente a 12.000 milhas terrestres de distância, e o senhor irá toda essa distância a pé. De modo algum, meu dirigível está oculto em um desfiladeiro, a uma curta distância daqui. Em um dia, estarei em casa. Saindo daqui à noite, chegarei lá de manhã, pois é de manhã em Olba quando é noite em Reabon. Que força motriz você usa? Ali, meu amigo, lamento não poder divulgar isso, pois Olba é o único país do planeta onde dirigíveis são feitos ou usados. As fábricas e os segredos de fabricação são propriedade exclusiva do governo, e o foram desde que o primeiro dirigível foi inventado, há quase 4 séculos. Meu povo não é dado à conquista. No dirigível, eles têm um meio potente de defesa contra seus vizinhos bélicos. Se os Reabonians, por exemplo, soubessem o segredo, há muito teriam subjugado a maioria das outras nações arovianas. Junto, os homens caminharam até o desfiladeiro onde o dirigível estava oculto. Grandon avistou que parecia ser um pequeno barco em forma de pato, com uma cúpula de vidro curvada sobre a minúscula cabine de pilotagem. O dirigível media cerca de 3 metros de comprimento e 1 metro de largura, e não possuía planos, asas, hélice ou leme. Vangal notou a expressão de surpresa no rosto de seu companheiro. Você parece confuso, ele disse, sorrindo levemente. Não será prejudicial que eu explique um pouco dos princípios gerais desta arte, desde que não revele o verdadeiro segredo da força motriz. Imediatamente em frente à cúpula de vidro, notaram um pequeno inchaço redondo no convés. Sob essa protuberância, há um mecanismo delicado que é impossível de remover ou desmontar sem quebrar um pequeno frasco de ácido que o destruirá instantaneamente. Este mecanismo é a força motriz da embarcação, portanto, é fácil perceber que seria praticamente impossível para um inimigo descobrir nosso segredo ao capturar um de nossos navios. Você já ouviu falar em telecinese e o poder com qual seus médios terrestres, por vezes, fazem mesas e outros objetos ponderáveis levitar e permanecer suspensos, ou se mover no ar sem auxílio físico. Meu povo está familiarizado com este maravilhoso poder da mente há muitos séculos. Este mecanismo responde e amplifica a telecinese a um grau notável. Pela força da mente, sou capaz de fazer a nave subir e permanecer suspensa em quase qualquer altitude, ou de movê-la em qualquer direção, para trás, para frente ou lateralmente. Para uso em emergência, no caso de falha da propulsão, há 2 paraquedas,
um sob a pequena tampa redonda em cada extremidade da aeronave. Ao pressionar um botão, faço as tampas se abrirem e os paraquedas se projetarem dos orifícios, abrindo quase instantaneamente. Uma invenção verdadeiramente assombrosa e maravilhosa, exclamou Grandon. Talvez um dia você visite Oba, e quando fizer, Von Vangal se certificarão de que você tenha uma embarcação adequada enquanto permanecer no país, pois apenas um funcionário ou empregado do governo pode levar um desses dirigíveis para fora da fronteira. Está a ficar tarde, e devo iniciar minha jornada, continuou Vangal, abrindo a porta na parte traseira da cúpula e entrando. Adeus, meu amigo. Advirto-o a apressar-se para casa imediatamente. Vejo que não trouxe seu torque ou escarbo consigo. Isso não é prudente. A partir de agora, nunca viaje sem eles. Em Zarovia, você está em constante perigo de ataque por parte de homens ou bestas. Adeus, e que em breve esteja firmemente assentado no trono de Uspu. Grandon apertou calorosamente a mão de seu amigo que partia, e uma sensação de tristeza indefinível invadiu ao observar a pequena embarcação elevar-se silenciosa e suavemente a uma altura de talvez 300 metros, para então disparar, perdendo-se de vista em poucos segundos. Enquanto observava na direção por onde Vangal havia partido, ele se sobressaltou com o som de um passo furtivo atrás dele. Ele se virou, mas seus olhos não conseguiam penetrar as sombras, pois a noite chegará com sua característica súbita. Ao ouvir um segundo passo, ele se virou e disparou pela floresta, apenas para se ver em meio a um grupo de guerreiros com tochas acesas. Capítulo V. Apesar de a sala de audiência do Palácio Imperial de Reabon estar repleta de pessoas, o silêncio era intenso, pois as cortinas escarlates que cercavam o imponente trono haviam sido puxadas, sinalizando a aproximação da Torrogina. Aqueles que se encontravam na parte inferior do salão e mais distantes do trono eram os escravos, cuja cor predominante nas vestes era o cinza. Ao lado dos escravos, encontrava-se o povo comum, comerciantes, agricultores, mercadores, mecânicos e afins trajando azul. Então vieram os nobres e suas famílias, que podiam ser reconhecidos em qualquer lugar por suas vestes púrpuras, e finalmente, membros das famílias reais de Reabon e seus muitos rogats, que tinham o privilégio de usar escarlate, a cor universal de realeza zaroviana, e de ficar ao lado do trono durante as audiências. Todos os olhares se voltaram para a porta quando 4 homens entraram, carregando um grande palanquim dourado com cortinas escarlates. Os portadores de lixo usavam todos barbas longas, cortadas quadradas abaixo do queixo. Em suas cabeças, usavam coroas de ouro cravejadas de joias, e suas vestes escarlates proclamavam seu nascimento real. Eles eram reis de 4 dos 16 reinos que compunham o Império de Reabon e estavam cumprindo seu tempo de serviço na corte da Torrogina Vérnia, conforme exigido por lei. Atrás do palanquim caminhava o ilustre Hortat, comandante de todos os exércitos de Reabon e responsável apenas perante a própria princesa. Ele estava amado com torque de carbo, e resplandecente em seu magnífico uniforme, que era de púrpura, decorado com uma quantidade considerável de franjas de ouro, passamanarias de ouro e joias. Em um travesseiro escarlate que segurava diante de si, ele carregava o grande escarabeu cravejado de joias. Cetro da autoridade reaboniana. 100 membros da guarda imperial marcharam atrás, em dupla fileira, e posicionaram-se em intervalos regulares ao longo da parede. Os uniformes deles eram de um verde-oliva, decorados com prata em vez do ouro que adornava o do comandante deles. Quando os 4 carregadores de palanquim chegaram ao pé do trono, que era alcançado por 4 amplos degraus, eles gentilmente baixaram sua carga ao chão, e cada um avançou e se deitou, de bruços, em um dos degraus. Mal haviam eles tomado seus lugares, as cortinas escarlates se abriram, e a bela governante do maior império de toda Zarovia, Vérnia, de Reabon, surgiu e subiu os 4 degraus humanos até o trono. Ao tomar seu assento com serena dignidade, todos se curvaram profundamente, com a mão direita estendida e a palma voltada para baixo. Ela sentou-se ali vestida com uma peça justa de material escarlate que deixava seus braços e ombros brancos à mostra, sua coroa cravejada de joias repousando levemente em seus cachos dourados e volumosos. A primeira pessoa a solicitar audiência perante o trono foi um embaixador de uniforme exuberante, oriundo do grande Império Ocidental de Mernerum, carregado de presentes valiosos e trazendo uma proposta de casamento, apesar do fato de que este mesmo pretendente já havia sido recusado uma dezena de vezes antes, quando Bonão, seu primeiro-ministro, a informou de que o embaixador de Mernerum solicitava audiência. Verne aparentou um leve tédio. Não há vários outros embaixadores com presentes e mensagens semelhantes à espera lá fora? Ela perguntou. Sim, Vossa Majestade, há 10 no total, de tantos impérios. Envie todos de uma vez. Posso dizer, não a todos coletivamente caso contrário,
nosso dia inteiro será tomado e os assuntos importantes do Império terão de ser adiados. Os 10 embaixadores atravessaram o comprimento do salão com grande pompa e cerimônia, cada um seguido por um séquito de escravos carregados com os presentes mais valiosos que um grande imperador poderia obter, e curvaram-se humildemente diante do trono. Bonão anunciou suas 10 propostas de uma só vez. Vênia declinou prontamente e com cortesia, e eles partiram, entristecidos. Desfeitas as suas propostas matrimoniais, a Torrogina escutou os relatórios dos governantes das suas várias províncias. Por último na lista, veio Uspo, sendo o último reino conquistado. Embora as outras províncias fossem governadas por príncipes, esta estava sob o controle de um comandante militar. Seu povo não havia sido completamente subjugado. Um capitão trouxe notícias de seu comandante. Ele se aproximou humildemente do pé do trono, aguardou permissão para falar e então anunciou: o príncipe Tador escapou das pedreiras. Ele quase matou 2 de seus guardas e fugiu para a floresta de Samambaias. Vênia ficou bastante surpresa. Que o príncipe Tador tivesse encontrado coragem para escapar parecia-lhe incrível, mas que ele quase tivesse matado 2 de seus guardas no processo parecia-lhe pouco menos que miraculoso. Presumo que tenham enviado soldados atrás dele. Homens estão vasculhando as florestas e montanhas em busca dele, mas até o momento da minha partida, nenhum vestígio havia sido encontrado. Há outro assunto sobre o qual meu comandante me ordena que fale. Foi profetizado por algum adivinho desconhecido que um grande lutador virá de outro mundo para conduzi-os à vitória e à independência. Essa previsão absurda se espalhou por todo o reino, e como resultado, ele está fervilhando de agitação. Os Fighting Travestis realizam ataques noturnos contra nossos soldados, e até mesmo as mulheres e crianças se tornaram rebeldes. Vênia franziu ligeiramente a testa. Esta revolta deve ser reprimida de uma vez por todas. Ortade reúna um exército de 10.000 homens de uma só vez, eu os liderarei pessoalmente. Bonão meus carregadores de palanquim. Adie todas as audiências subsequentes até meu retorno de Uspo. Meia hora depois, 2 homens estavam em uma das varandas menores do Palácio Imperial, em conversa sussurrada. Um vestia o escarlate da realeza, o outro púrpura da nobreza e os adornos insígnias de um comandante imperial. Jovem de 20 anos, vestido de carmesim, sussurrou roucamente: cuidado, meu digno Zuepa. Ouço muito bem, sabe. Tem certeza de que os 4 homens que a constituíram como guarda-costas pessoal não nos decepcionarão? A lealdade deles para com Vossa Alteza, príncipe disto, é inquestionável. Se falharem, morrerão, em vez de nos trair. Eles não podem falhar. Afinal, a tarefa não é muito difícil. Basta que a escondam nas montanhas do norte por um ano curto, entenda-se, e então ninguém ousará questionar meu direito ao trono. E você, minha fiel Zuepa, em segundo lugar, apenas atrás de mim, você ocupará o mais alto cargo em Zarovia. Permita-me não recordar a Vossa Alteza que existe um meio muito mais fácil e simples de alcançar os nossos objetivos. Pare, tolo, o senhor me toma por um assassino. Minha ambição é grande, mas meu desejo por esta mulher é maior. Você deve detê-la por um ano, depois, devolvê-la a mim. Em menos de meia hora após sua captura por esses homens que se autodenominavam os Fighting Travels, Robert Osmori Grandon aprendeu quão rapidamente o status de um homem poderia mudar em Zarovia. Eles ficaram impressionados com o fato de ele usar a cor da realeza e parecer radiante ao se identificar como Grandon da Terra. Após uma breve consulta entre eles, o estranho recebeu uma escolha. Ele poderia seguir seu caminho em paz, ou permanecer com os Fighting Travels uma vez que demonstrasse sua aptidão, o que significava superar qualquer um deles que escolhesse enfrentar em um duelo. Uma vez que a alternativa seria enfrentar as bestas venusianas sozinho e desarmado, Grandon desafiou o líder desse bando. O homem era um bom lutador, mas a arte da esgrima era desconhecida aqui. Uma vez que Grandon se adaptou ao escarbo e ao estilo de combate de seu oponente, que era grosso modo comparável à técnica de cimitarra ou espada larga, uma estocada bem direcionada estirou o líder dos Fighting Travels aos pés do terráqueo. Então veio a surpresa. A banda agora saudava Grandon como seu Mojak. Ele havia derrotado o líder, agora ele estava no comando. Quando seu segundo em comando se apresentou para receber ordens, Grandon lhe disse para prosseguir como antes. O tenente prestou continência. O senhor disse que seu nome era Grandon de Urbo. Não consigo pronunciá-lo. Bem, pode me chamar de Grandon de Terra, ele sugeriu. Grandon de Terra, o tenente repetiu. Saudamos você. Os homens prepararam abrigo e o jantar. Logo depois, todos se recolheram. Grandon adormeceu com dificuldade, ainda maravilhado com os eventos rápidos. Parecia que ele havia dormido apenas 1 ou 2 momentos quando um barulho ensurdecedor assaltou seus ouvidos. Todos à sua volta estavam a lutar, a praguejar, a gritar e a gemer. O que está acontecendo? Ele perguntou ao homem mais próximo. São os reabonianos, respondeu o homem.
estancando o sangue de um corte em seu ombro. Estamos cercados pelos soldados da princesa. Capítulo V. E assim que Grandon soube que estavam sendo atacados pelos Reabonians, ele se levantou e começou a comandar a luta. Primeiro em um ponto, depois em outro. Ele preencheu momentaneamente uma lacuna deixada por um homem que havia sido abatido. O pequeno círculo de Travex estava a estreitar-se rapidamente. Eles lutaram bravamente, mas as probabilidades estavam a favor dos Reabonianos. O grito de guerra dos atacantes era por Vernier. Por Vernier, pelo Grandão de terra, responderam os Travex, desafiadoramente. De repente, um grito veio de um dos líderes do Reabonians. Trégua! Imediatamente, a luta cessou. Os homens de Grandon abaixaram suas armas enquanto os soldados de Vernier recuavam um pouco. Onde está o seu capitão? Gritou o comandante reaboniano. Aqui, respondeu Grandon. Ofereço-lhe a alternativa de rendição ou aniquilação completa. Grandon de terra, disse o oficial. 2/3 do seu comando jazem feridos no chão. Pode salvar os outros de um destino semelhante, depunindo as armas. O que dizem, senhores? Perguntou Grandon, olhando ao redor. Estamos combatendo as Travex. Uma onda de orgulho o invadiu. Se houvesse alguma forma, ele revirou os miolos em busca de um plano viável. Como um relâmpago, surgiu em sua mente uma visão dos velhos tempos do futebol. Ele baixou a voz e emitiu algumas ordens rápidas. Os homens formaram um círculo mais uma vez, e Grandon gritou um desafio ao comandante reaboniano. Os combates ocorreram todos à luz trêmula das fogueiras. Cada Travec, ao assumir sua posição, empurrava uma quantidade de musgo solto à sua frente com os pés. Os soldados da princesa estavam se aproximando deles quando Grandon emitiu um comando firme. Simultaneamente, cada fogo era abafado sob uma pilha de musgo. Outro comando, e os homens formaram um cunho voador, com Grandon no ápice. Avançaram em formação compacta, rompendo o cerco dos atacantes, cortando para a direita e para a esquerda. Enquanto corriam pelas trilhas da floresta, podiam ouvir os Reabonians lutando entre si na escuridão. Quando haviam alcançado uma certa distância do campo de batalha, o fogo bruxuleante reacendeu-se, e eles ouviram um grito de raiva contida dos homens de Torrogina. Grandon deitara-se para dormir com um comando de 65 homens. Agora eram apenas 19. E o tenente estava desaparecido. Grandon virou-se para o homem mais próximo dele. Existem outras bandas de Fighting Travels nas proximidades. Alguns deles vagueiam por estas florestas, mas como nenhum permanece muito tempo num só lugar, poderíamos esperar encontrá-los apenas por acaso. Gordy, o grande comandante de todas as bandas, está acampado com 300 homens em um vale a apenas 12 milhas daqui. Conseguirá encontrar o local esta noite, a menos que nos deparemos com os Reabonians. Então, por favor, conduza-nos, e partiremos imediatamente. Eles foram detidos por um sentinela a certa distância do acampamento. A um sinal do guia, foi-lhes permitido prosseguir sem interrupção. O acampamento consistia em meia dúzia de cabanas circulares, semelhantes àquela que os homens de Grandon haviam construído, cercando uma tenda muito maior, que ele supôs ser o quartel-gênero do comandante. O guia o conduziu diretamente a essa estrutura, e antes que percebesse, ele se viu na presença de Bordien. Não havia luz dentro do recinto, exceto os raios tremeluzentes das fogueiras que cercavam o acampamento, e Grandon só conseguia discernir imperfeitamente os traços de Bordien e daqueles que estavam ao seu redor. O guia saudou com a escarbo em riste, apontando em um ângulo de 45 graus, e o terráqueo fez o mesmo. Poderoso comandante, disse o Travec, se assim for de sua vontade, nosso novo capitão, Grandon de terra, fará seu relatório. Um novo capitão, exclamou Bordien. Isto é, de fato, estranho. Telpo foi um lutador poderoso. Relatório. Grandon de terra. Grandon descreveu modestamente o duelo que se seguiu ao seu encontro casual com os Fighting Travecs, como eles foram cercados por um grande contingente de soldados Reabon e quase aniquilados. Ele esperava uma reprimenda por ter perdido 2/3 de seu comando, mas Bordien elogiou sua liderança ao conseguir uma fuga quando esta parecia impossível. Concluído seu relatório, ele foi conduzido à cabana onde seus homens estavam alojados e logo adormeceu em seu leito de musgo. O guia, no entanto, permaneceu por ordem do comandante, que perguntou: o que sabeis sobre este Grandon de terra? Nada que ele não tenha dito por si mesmo, além de que é de um país muito distante que ele chama terra, e é um lutador extraordinário com os Carbo, bem como um comandante extremamente capaz. Sem dúvida, notou que ele usava a cor da realeza. Dificilmente, nesta luz tênue, não consigo distinguir o escarlate de qualquer outra cor. Temo que meus olhos estejam me traindo. No entanto, enquanto ele estava ali parado, parecia-me que havia algo estranhamente familiar nele. Um homem à direita de Bordien se manifestou. Não foi do príncipe Tador que ele lhe lembrou, sim, agora que o senhor menciona. Ele o fez.
Poderia ser que o tratamento cruel tenha transformado nosso gentil príncipe em um homem de combate. Traga-me uma lanterna. Há uma marca no pé do principitador que poucos conhecem, e ela não poderia ser simulada. Se foi ele, devemos despachar mensageiros para reunir todos os nossos grupos dispersos, pois então um grande banquete será necessário. A esperança muito suprimida no coração de Bordin o levava a planejar antes de examinar as evidências. Mas quando ele e os outros emergiram do abrigo do Grandon adormecido, não havia dúvida na mente de ninguém. O despertar de Grandon na manhã seguinte foi talvez tão surpreendente quanto aquela memorável manhã em que ele abriu os olhos pela primeira vez nos alojamentos dos escravos da pedreira. A rude, mas na qual ele dormia, havia sido drapeada com cortinas de um tecido escarlate cintilante, e o interior estava adornado com grinaldas, festões e escudos nos quais estava emblasonado o brasão da casa real de Uspo. Os homens de seu comando, que haviam ocupado o abrigo com ele, foram transferidos para outros alojamentos, e ele avistou dois que se apresentaram, respectivamente, como seu criado e seu ferreiro. A princípio, ele pensou que o comandante estava a perpetrar alguma brincadeira, mas foi-lhe assegurado que não era o caso. Ele permitiu que seu cabelo fosse cortado de acordo com a moda predominante em Uspo, mas quando seu criado começou a aparar sua barba, que era cortada quadrada abaixo do queixo, em conformidade com o costume local, ele hesitou e pediu um barbear completo. Enquanto o ferreiro ajustava um cinto largo em torno de si, do qual pendia um torque em relevo prateado e um escarbo cuja empunhadura era de ouro cravejada de joias, ele disse: como é seu dever me fornecer armas, vou pedir-lhe que me arranje uma espada. Farei o possível para obtê-lo para Vossa Alteza, mas nunca ouvi falar de um. Se me for permitido um breve descritivo, talvez se é claro que o senhor nunca ouviu falar disso. É uma arma utilizada em outro planeta. Que seus ferreiros forjem para mim uma arma com um punho como o de um escaravelho, mas com uma lâmina longa, reta, de 2 gumes, esguia e maleável, e de aço temperado da mais alta qualidade. O ferreiro fez uma reverência com a mão estendida, palma para baixo, e recuou pela porta. Ele mal havia partido, quando Bordin entrou, seguido por uma multidão de nobres e oficiais usponianos. Todos se curvaram profundamente diante de Grandon, na saudação habitual à realeza. Aceitando cortesmente a homenagem deles, ele permitiu-se ser conduzido à cabeceira de uma enorme mesa de banquete, sobre a qual um suntuoso banquete estava disposto. Em meio aos gritos de júbilo de mil fighting traves. Bordin fez o discurso formal de boas-vindas, dirigindo-se a Grandon como principitador. Então, este último se levantou. Camaradas, ele começou, o vosso poderoso comandante acaba de me chamar de principitador. Vim entre vocês para fazer o trabalho de seu príncipe, não para assumir seu nome, pois não sou Tador, nem ele é mais um habitante deste mundo. Enquanto ele viver minha vida no planeta Terra, será meu empenho conduzi-lo à vitória. Assumo, portanto, a liderança de seus exércitos, homens de Uspo, não como principitador, mas como Grandon de terra. Este discurso gerou consternação nas fileiras dos fighting traves. Ao reassumir seu assento, não houve aplausos, apenas um silêncio ominoso. Grandon decidiu apresentar sua demissão, quando Bordin se levantou, ruborizado com a febre da inspiração. Meus compatriotas, uma profecia se cumpriu. Há algum tempo, soube que um homem sábio, um profeta evidente da distante terra de Olba, estava nas proximidades. Na minha angústia e preocupação, procurei-o. Foi isso que ele me disse: voltem para o seu povo e digam-lhes que tenham ânimo, pois o seu líder real em breve estará com vocês. Ele será jovem e forte, e perito com o escarbo, mas seu primeiro pedido será por uma arma que ele chama de espada. Ele se parecerá com um príncipe de Uspo que, até lá, terá viajado para outro mundo. Rejeite-o e não o verá mais. Aceite-o, e ele o conduzirá à vitória. Houve um breve instante de silêncio admirado quando Bordin terminou seu discurso. Então, como que por um sinal pré-arranjado, 1000 escarvos brilharam no alto e 1000 vozes trovejaram: viva Grandon de terra, príncipe de Uspo. Antes que o tumulto cessasse, o ferreiro abriu caminho pela multidão, segurando à sua frente uma almofada escarlate sobre a qual repousava uma arma nova e estranha a todos os arovianos. Ele o depositou diante de Grandon, justo quando o tumulto começava a se acalmar. Grandon a desembainhou e a ergueu, dizendo: esta é a espada da qual o seu profeta falou. Comprometo-me com a minha vida à causa da Uspo. Grandon, por mais exaltado que estivesse, encontrou tempo para admirar o planejamento astuto de Vorvangal ou de qualquer que fosse o agente do Dr. Morgan que tivesse elaborado essa profecia. Então, um mensageiro irrompeu ofegante no salão. Os reabonhãs, ele ofegou. Eles estão vindo, um grande exército deles, liderado pela própria princesa. Estamos cercados por 3 lados. Nesse momento, mais corredores chegavam de direções diferentes,
todos com descrições de um poderoso exército cercando o acampamento. Grandon organizou seus homens para uma retirada em direção ao norte, a única direção restante instando-os a acelerar o passo, pois ter aquelas asas convergentes se encontrando à sua frente significaria quase certa derrota. Como estava, eles mal chegaram a tempo para uma rápida investida sob um intenso fogo de balas Stork, que cobrou um alto preço em suas fileiras. No entanto, ainda estavam longe da segurança, pois os reabonianos os seguiam em rápida perseguição. Grandon reuniu-se com Bordian e decidiram dirigir-se a uma passagem de montanha estreita, a quase 6 quilômetros de distância, que levava a um vale além. Após um combate contínuo de mais de 2 horas, eles alcançaram seu objetivo, embora com suas fileiras lamentavelmente reduzidas. Contudo, não haviam contado com o gênio militar da princesa Vernia. Ela antecipará essa jogada e preencherá a passagem estreita com homens armados. As tropas os estavam em uma armadilha da qual a fuga parecia completamente impossível. A passagem estava fora de questão, pois, mesmo com um pequeno contingente de homens a defendê-la, era praticamente invulnerável. De ambos os lados da entrada erguiam-se precipícios íngremes, que nem mesmo um homem macaco conseguiria escalar, enquanto à sua frente havia um exército de cerca de 8 a 9 mil homens. Grandon manteve-se nas fileiras da frente, gritando encorajamento para seus homens e usando sua espada de tal forma que, por vezes, os Reabonians se afastavam dele em pura admiração por sua destreza. Mas os Travek lutavam uma batalha sem esperança, seu número já havia sido reduzido para menos de 500. Neste momento, uma força interveio na qual nenhum dos concorrentes havia contado. A primeira intuição de Grandon sobre o que estava prestes a acontecer foi a visão de uma massa de nuvens negras, aparentemente suspensa a meio caminho entre as copas das árvores e aquelas névoas brancas e prateadas que estão sempre presentes na atmosfera superior zaroviana, e movendo-se rapidamente em direção a eles. Ele esperava uma tempestade, mas quando ela irrompeu em toda a sua fúria, ele estava mal preparado para uma demonstração tão violenta do poder dos elementos. A primeira torrente de chuva foi seguida por uma escuridão profunda, pontuada em intervalos por brilhantes relâmpagos. O trovão rugia incessantemente, reverberando pelas montanhas, e o combate, seja por som ou visão, tornava-se extremamente difícil. Era a oportunidade de Grandon de salvar o que restava de seu pequeno exército, e ele não hesitou em aproveitá-la. Ele chamou o Bordian para o seu lado. Apresse-se dividida o comando em pequenos grupos de no máximo 20 homens cada, disse ele. Na confusão da tempestade, pequenos grupos de homens podem escapar com pouca ou nenhuma luta, enquanto uma investida de toda a companhia certamente seria detectada e enfrentada a cada passo. Esta noite, cada banda deve se virar sozinha. Amanhã nos reuniremos. O local de encontro será a base daquelas grandes montanhas gêmeas que marcam a extremidade mais ao norte deste vale. Enquanto Bordian se apressava para executar os planos, seu comandante mais uma vez assumiu seu lugar na linha de batalha, avançando firmemente. Levou algum tempo até que ele descobrisse que seus companheiros não estavam mais com ele. Então, um relâmpago particularmente brilhante revelou o fato de que ele estava completamente cercado por soldados inimigos. Eles perceberam a sua situação ao mesmo tempo, e avançaram em sua direção na escuridão que se seguiu. Agindo por um impulso repentino, ele se virou rapidamente, e de frente para a direção oposta, andou lentamente para trás. A artimanha funcionou, pois os homens atrás dele, acreditando que ele era um de seus camaradas que estava um pouco tímido para se aproximar do grande espadachim, avançaram e o cercaram. Quando o último homem passou, ele se virou mais uma vez e correu em direção à floresta. O que mais o preocupava era como avaliar seu caminho através do labirinto denso e úmido que o envolvia. Nesse momento, ele ouviu um barulho como de um pequeno grupo de homens correndo à sua frente. Decidiu segui-los o mais rápida e silenciosamente possível, e certificar-se de que não eram reabonianos antes de revelar sua presença. À medida que os minutos se passavam, ele percebe pelos sons à frente que estava se aproximando. De repente, ele emergiu da floresta e se viu em uma praia plana e arenosa. Um relâmpago revelou que ele não seguia um grupo de homens, mas sim um enorme réptil, um anfíbio gigantesco com um corpo monstruoso semelhante ao de um lagarto, ao qual se uniam uma cabeça e um pescoço serpenteantes de proporções imensas. Estava perseguindo outra pessoa com uma agilidade quase maravilhosa para um corpo tão pesado, e quase havia alcançado sua presa. A vítima, que parecia pouco mais do que um rapaz esguio, fazia esforços frenéticos para escapar, mas parecia que seu destino era inevitável. Outro clarão de relâmpago revelou o réptil com o pescoço arqueado e as mandíbulas distendidas, pronto para atacar. Um grito de terror mortal chegou até ele da escuridão. Grandon desembainhou sua espada. Capítulo VI. Foi apenas porque houve uma rápida calmaria na tempestade que Grandon conseguiu seguir o monstro até sua caverna subterrânea. O grande réptil agachou-se de costas para ele quando se aproximou,
Com o corpo meio fora da água, no chão jazia sua vítima, mas a criatura parecia não ter pressa. Estava farejando sua presa, à maneira de um gato brincando com um rato. Atualmente, a vítima sentou-se, esfregando os olhos. Grandon ergueu o focinho de seu torque acima da água, mirou na cabeça oscilante e pressionou o botão. Ao som e ao impacto, a criatura se virou e Grandon recebeu um golpe por trás que o lançou para o canto mais distante da caverna. As balas de Thor não eram úteis. Ele desembainhou a espada enquanto se esquivava na caverna para escapar de mandíbulas que se fechavam e daquela cauda escamosa que o havia derrubado antes. Parecia sem esperança. O golpe dele ricocheteou nas escamas da criatura como se fossem placas de armadura. Encurralado, com as mandíbulas abertas para agarrá-lo, ele se lançou para fora descontroladamente. A arma foi arrancada de sua mão, mas nenhum dente se fechou sobre ele. Então, Liz viu que havia cravado a lâmina grande no olho do réptil e profundamente em seu cérebro. Após alguns solavancos, tombou. Apoiado com o pé na cabeça massiva, ele desembainhou a espada e virou-se para encarar o jovem que se aproximava. Venha, disse ele. Precisamos sair daqui rapidamente. Outra criatura poderia aparecer, e Grandon não queria confiar vivamente na sorte. Uma luz tênue emanava de um ponto mais recuado. Havia um pequeno buraco no topo do banco, e Grandon alargou com sua espada, o suficiente para deixá-los passar. Do lado de fora, o homem da terra teve a oportunidade de observar realmente seu companheiro, que estava vestido da cabeça aos pés com um brilhante couro escarlate. A cabeça e o rosto estavam cobertos por um capuz pontudo do mesmo material. Por impulso, Grandon estendeu a mão e puxou o capuz que ocultava o rosto. Foi então que ele ofegou de espanto. Por um momento, a jovem de cabelos dourados assim revelada encontrou o olhar atônito dele. Então, ela recuperou a compostura, com uma expressão de altivez régia. Por que você fez isso? Ela perguntou friamente. Francamente, não sei. Se ofende. Peço desculpas. Parte da frieza se dissipou, mas ela não sorriu. Quando estivermos a caminho, disse ela, ajustando o capuz. Ele se virou e, juntos, caminharam de volta entre as sombras que se alongavam em direção à beira do rio. Devido à recente chuva torrencial, a correnteza estava anormalmente rápida, arrastando os detritos flutuantes da tempestade a uma velocidade de trem-bala. Havia grandes árvores arrancadas, galhos e folhas de vários tamanhos e tipos, e uma série de enormes cogumelos. Enquanto estavam ali à beira, a tampa de um grande cogumelo laranja foi apanhada por um redemoinho e atirada contra a costa. O caule havia sido completamente quebrado e formava uma bacia estanque de aproximadamente 12 pés de diâmetro. Grandon avançou e puxou-o para si. O que você vai fazer com isso? Perguntou a moça. Se eu conseguir cortar um remo adequado, respondeu Grandon, acredito que poderei usá-lo como barco para nos transportar através do rio, onde tenho motivos para suspeitar que seus amigos, assim como os meus, se encontram. Ele olhou ao redor até encontrar um galho forte que servisse ao seu propósito, e então fez um remo muito útil, usando o membro como cabo e a base da folha larga como lâmina. Venha, disse Grandon. Devemos partir rapidamente se quisermos alcançar a outra margem antes do anoitecer. Ela subiu a bordo, e Grandon afastou-se, atravessando a água até a profundidade do peito antes de se juntar a ela para evitar a correnteza que poderia invamente levar a embarcação em direção à costa. O homem da terra havia feito muitas viagens de canoa, mas não havia considerado a diferença de forma entre uma canoa e a tampa invertida de um cogumelo zaroviano. Em vez de avançar como esperava, ele se viu apenas dando voltas. Levou algum tempo até que ele encontrasse uma maneira de guiar e impulsionar simultaneamente sua embarcação desagitada, o que ele conseguiu ao se posicionar do lado para o qual desejava ir e puxar a água em sua direção. Eles chegaram, com muito esforço, ao meio do rio após cerca de 1 hora de remadas intensas, mas, nesse ínterim, a correnteza rápida os havia levado muitos quilômetros de seu ponto de partida. Então, para a consternação de Grandon, o remo quebrou. Acho que estamos intrincados agora, ele disse desanimado. Quão tolo fui por arriscar sua vida neste vale coberto de vegetação. O que é da sua própria vida? Ela respondeu. O senhor corre o mesmo risco que ele. Enquanto ela falava, a escuridão desceu, a escuridão negra e sem lua de Vênus. Grandon sentou-se em silêncio sombrio, esforçando os olhos para penetrar a escuridão circundante, com os ouvidos atentos a qualquer som que pudesse indicar a presença das perigosas criaturas reptilianas que habitavam as águas. Atualmente, uma mão delicada buscou a dele e ali permaneceu. O que é isso? Ele perguntou roucamente, esforçando-se para conter o tremor de emoção que de repente tomou posse de suas cordas vocais. Estou cansado, tão cansado. E sim, assustado. Pensar que eu deveria estar assustado. Aqui, disse ele,
despindo a capa e enrolando-a para fazer um travesseiro. Foi inexcusavelmente insensato. Agora deite-se com a cabeça neste travesseiro, e tente dormir um pouco. Estarei de vigia. Ele recuou um pouco. Mais uma vez, sentou-se em silêncio, com os sentidos alertas para o menor som ou sinal de ataque hostil. Levou algum tempo até que a respiração regular dela, mal audível acima do som das águas correntes, lhe indicasse que ela dormia a ponto pela manhã. Os ruídos feitos pelos anfíbios cessaram, e Grandon começou a sentir sonolência. Sua cabeça tombou para frente sobre o peito. De repente, a embarcação deles deu um solavanco terrível que fez a moça rolar para o colo dele. Foi apenas o fato de ele ter segurado as guelras do cogumelo com ambas as mãos que os impediu de serem arremessados para a água. Que foi aquilo? Perguntou a moça, sem fôlego, despertando num instante. Outro solavanco se seguiu. Um momento. Vou tentar descobrir. Ele disse. Sacando a espada. Ele se aproximou da borda enquanto o barco continuava a balançar. Ele se agarrou à borda com uma mão e, com a espada, sondou a água ao seu redor, contornando completamente a embarcação sem encontrar nada além das águas turbulentas. Foi somente quando um jato de spray atingiu seu rosto, e ele provou o sal, que percebeu a verdade. Estavam em um corpo de água salgada, possivelmente um grande lago ou um oceano. Ele retornou ao local onde a jovem se agarrava e relatou sua descoberta. O rio em que estávamos flutuando, ela explicou, deságua no grande oceano Aspoko, o oceano dos mistérios, dos monstros devoradores de homens e das terríveis tempestades que destroem os mais poderosos navios com a mesma facilidade que os menores barcos. Navegar no oceano é cotejar a morte de muitas formas súbitas e terríveis. Uma hora se passou antes que amanhã amanhecesse. Nesse ínterim, a agitação do mar diminuiu um pouco, tornando mais fácil manter suas posições. Eles navegavam em longas e ondulantes marés que elevavam e abaixavam suas embarcações com muito pouco balanço. Não havia terra à vista. Durante todo aquele longo e abafado dia e a noite seguinte, eles flutuaram, sem avistar nada além de pássaros e alguns peixes saltando. Pouco antes do amanhecer, foram abruptamente despertados por uma violenta inclinação de sua embarcação, seguida por um rugido e um turbilhão da água ao seu redor. Grandon mal teve tempo de agarrar a moça antes de serem engolidos por uma enorme onda que virou a embarcação e os precipitou em um turbilhão borbulhante de água negra. Para baixo, para baixo. Eles desceram às profundezas escuras. O homem da terra lutou bravamente, mas à medida que os minutos passavam, a violência das ondas aumentava e ele sentia suas forças esvaírem-se. Ele percebeu que, a menos que houvesse a intervenção de alguma ajuda imprevista, a batalha contra a morte logo terminaria em derrota. Com o corpo entorpecido e a esperança esvaída, ele de repente sentiu a areia da praia sob os pés. Ele cambaleou para frente, arrastando a garota consigo, e foi derrubado por uma poderosa onda. Rastejando dolorosamente, impulsionando seus músculos fatigados por um supremo esforço de vontade, ele finalmente desabou na areia seca, logo além do alcance das ondas. Quando Grandon recobrou a consciência, já era dia. Seu primeiro pensamento foi para a moça que jazia de bruços ao seu lado. Ao levantá-la tenamente em seus braços, ele agradeceu em silêncio, pois ela estava respirando. Atualmente, ela abriu os olhos e, por um momento, havia uma expressão de surpresa neles. Onde estamos? Ela perguntou. Não tenho a menor ideia, respondeu Grandon. Não tenho conhecimento da geografia zaroviana. Um príncipe. E o senhor não sabe nada de geografia. Isso é, de fato, estranho. Não ensinam isso em seu país. Estou bastante familiarizado com a geografia do planeta Terra, no qual me encontro. Nasceu, mas nós, daquele mundo, nada sabemos sobre a geografia deste, devido à sua atmosfera repleta de nuvens. Ela o olhou com espanto. Mas o senhor veste as vestes e as insígnias da casa real de Uspo. Além disso, o senhor se assemelha muito a um príncipe daquela casa. Quem é o senhor e a senhora? Sou Robert Grandon. Da Terra. Grandon. Da Terra. Ah, recordo-me do nome. A Grandon, de Terra, foi recentemente aclamado príncipe de Uspo. Dizia-se que ele viera em cumprimento de uma profecia de outro mundo. E o senhor é ele. Certamente, as artimanhas da fortuna são as mais surpreendentes. Ontem fiz guerra contra você. Hoje busco proteção em você. O senhor me declarou guerra. Posso perguntar quem é o senhor e a senhora? Pode ser que o senhor não me reconheça. Sou Vernia. De Reabon. Tudo lhe veio à mente num instante. A pintura realista no Santuário das Pedreiras de Mármore. Como o senhor se encontrava vagando sozinho e desarmado na floresta de Samambaias. Não me propus a ir sozinho. Quando me afastei do acampamento, foi acompanhado pelos meus 4 guardas e estava armado com um torque e um farbo. Zuepa enviou um mensageiro da linha de frente para me informar que seus homens haviam rompido nossas linhas e estavam a caminho do acampamento. Ele me aconselhou a partir imediatamente, dizendo que os guardas me conduzirão a um local seguro até que seu exército tenha sido derrotado. Segui o conselho de Zuepa,
mas havia percorrido apenas uma curta distância quando os guardas me desarmaram e me informaram de que eu era o prisioneiro deles. Estavam prestes a amarrar minhas mãos quando o gigantesco réptil apareceu. Embora traidores, eram homens corajosos, pois mantiveram-se firmes para combater o monstro. Ele matou o homem da frente com um único estalo de suas mandíbulas. Um segundo homem encontrou um destino semelhante, e acredito que ele devorou todos os 4, embora não tenha certeza, pois me virei e corri pela floresta. Quando a tempestade veio, perdi completamente a noção de direção. Cheguei à beira do rio, onde desmaiei ao ver aquelas mandíbulas terríveis pairando sobre mim. Presumo que teria sido devorado ali mesmo, se o réptil não tivesse já comido meus guardas. Quem é Zuepa? Ele é um dos meus oficiais, um bom comandante e estrategista. Ele pode ser um bom soldado, mas é inegavelmente um mentiroso. Meus homens não romperam suas linhas de forma alguma até depois da tempestade ter atingido, então apenas em pequenos grupos dispersos. Então, Zuepa foi implicado no complô, mas quem poderia tê-lo planejado e com qual propósito? Isso, não consigo lhe dizer. Ele a observou por tanto tempo, e com tanta intensidade que ela ficou inquieta. Em que está a pensar? Eu me perguntava qual destino o senhor teria me reservado se seus homens me tivessem capturado ontem. Ela sorriu. Eu provavelmente deveria tê-lo decapitado. E agora? Ao chegarmos a Reabon em segurança, eu nomearei comandante supremo de todos os exércitos. Por quê? Como sua recompensa por salvar minha vida. Não peço recompensa por isso, nem poderia aceitá-la, por mais que aprecie a honra. É o segundo cargo mais elevado na maior nação de Zarovia. Um posto que só se equipara ao meu. Qualquer rei do mundo ficaria satisfeito em trocar a sua posição por esta. Fui nomeado príncipe Dispo, respondeu Grandon, sob meu próprio nome por causa de meus feitos em prol daquele reino. Eu preferiria ser a menor e mais cintilante estrela nos céus do que o planeta mais belo e brilhante. Receio que não compreenda bem. Os planetas brilham pela luz refletida, as estrelas, em virtude de seu próprio brilho. Como seu general, eu deveria apenas refletir a grandeza que é sua. Talvez o senhor prefira continuar a guerra. Infinito. Mas, por favor, mantenhamos a nossa trégua, até que possamos alcançar a segurança dos nossos próprios países. Somos aliados. Sabe, na verdade, sou sua prisioneira de guerra. Contamos muito e não chegamos a lugar nenhum, disse ela, cansada. Estou com fome e sede. Não alimentam os seus prisioneiros de guerra. Eles caminharam para o interior, por uma região árida, até a base de um penhasco alto e vertical. Através de uma fenda estreita, vislumbrarão a vegetação além, então apressaram-se entre as paredes rochosas e, por fim, emergiram em terreno plano. Eles estavam na borda de um pequeno lago interior, cuja água era tão clara quanto cristal. Samambaias, musgos e fungos cresciam em profusão luxuriante em suas bordas, mas o que mais despertava o interesse e a curiosidade de Grandon era a aparência do fundo do lago, que estava claramente visível. Estava coberto por centenas de crescimentos estranhos e grotescos, colunas estriadas eretas com grossos ramos do mesmo padrão curvando-se para cima a partir dos troncos como os braços de um candelabro. Nas extremidades dos ramos, havia grandes cachos de globos frutíferos de cores brilhantes, em uma infinidade de formas e tonalidades. O efeito de todo o fundo do lago era como de 1000 arco-íris fundidos em um só. Um olhar de terror surgiu nos olhos da moça. Agora sei muito bem onde estamos, ela disse. Este deve ser um dos jardins submarinos dos terríveis grampites voadores. Ouvi alguns de nossos marinheiros mais robustos falarem sobre esses jardins e as criaturas horríveis que os guardam. Vamos comer e beber primeiro, e depois falaremos dos grampites, disse Grandon. Eles podem ser criaturas perigosas, mas terão de se esforçar muito para superar aquele réptil. Uma nascente límpida e fria, que brotava da parede rochosa, saciou a sede deles. Em seguida, Grandon cortou algumas cápsulas de esporos de uma samambaia próxima e as abriu com sua faca. Elas estavam em perfeitas condições e proporcionaram uma refeição muito agradável para os famintos viajantes. Deve ser, observou Grandon, que essas frutas subaquáticas são iguarias especialmente deliciosas, se os homens arriscam suas vidas por elas. São, e de um sabor que supera qualquer outra coisa que cresce em Zarovia. Vou pegar alguns para você, disse Grandon, removendo suas pesadas armaduras. Devem ser facilmente colhidos. Não, não, ela chorou. Por favor, não vá. Você pode ser visto e morto pelos grampites. Ele riu dos medos dela e despiu-se até a tanga. Então, segurando sua longa faca entre os dentes, mergulhou na água límpida. Nadando de aglomerado em aglomerado, encontrou um que lhe agradou e cortou o caule grosso. Ao fazê-lo, viu uma sombra negra mover-se rapidamente pela superfície do lago acima dele. Isso o intrigou consideravelmente, pois não havia visto nenhuma criatura viva além de sua companheira quando entrou na água. Ele alcançou a superfície com algumas braçadas poderosas e dirigiu-se ao ponto onde deixará a moça,
mas o local estava deserto. Vernia desaparecera tão completa e misteriosamente como se a terra tivesse engolido. Capítulo VI amaldiçoando a imprudência que o levou a deixar a moça desguarnecida. Grandon lançou o fatal punhado de frutas para longe no lago. Ele encontrou suas roupas e armas intactas e vestiu-se rapidamente. Mal havia afivelado a espada e o cinto quando uma criatura de uma feiura inimaginável, superior a tudo que ele já vira, lançou-se sobre ele. Levantando o focinho de seu torque, ele disparou uma rajada de balas contra seu agressor e teve a satisfação de vê-lo cair ao chão, onde se debatia fracamente por um momento, para então ficar imóvel. Ele o examinou minuciosamente e estremeceu ao pensar na bela Vernia nas garras de algo tão abominável. O espécime que ele havia abatido media cerca de 2,5 metros de comprimento, da cabeça aos pés, e era coberto por uma pelagem macia, de cor cinza-rato. Sua cabeça tinha o formato de um gorila, mas as orelhas eram altas e pontudas como as de uma raposa. O nariz não era mais do que um par de narinas planas e largas, situadas quase ao nível dos olhos. E a boca, no ápice do focinho projetado, assemelhava-se à boca de uma sanguessuga, sendo meramente um orifício redondo e franzido, cujos lábios sugadores eram dotados de minúsculas protuberâncias afiadas como navalhas. Os braços eram tão longos quanto o corpo e formavam a estrutura para as asas membranosas, cuja membrana se estendia até o centro das costas acima e a parte traseira das pernas abaixo, terminando logo acima dos calcanhares. O tronco e os membros inferiores tinham uma forma muito semelhante à de um homem, sendo os pés os mais humanos em forma, exceto que os 5 dedos de cada pé eram armados com garras fortes e curvadas para cima. Sacando a faca, ele se curvou para cortar a garganta peluda. Então, algo pousou em suas costas com considerável força, 2 braços longos e ósseos o envolveram firmemente, e ele sentiu uma dor aguda na nuca quando uma boca sugadora agarrou e lacerou sua carne. Ele não podia, naquela posição, usar sua espada ou torque, mas agarrou firmemente sua faca e a cravou repetidamente na coisa em suas costas, embora sem efeito aparente, pois ela se agarrava como o lendário velho do mar. Finalmente, ele encontrou um ponto vital, e o apeto de ferro dos braços relaxou. À medida que a criatura se afastava dele, os lábios se soltaram com um estalo, como o de uma rolha de champanhe. Por um momento, ele imaginou que o ataque havia terminado, mas 5 dos monstros agora vinham em sua direção, de todas as direções. Ele disparou seu torque enquanto se aproximavam, e um caiu no lago, onde flutuou, parecendo a distância muito com um guarda-chuva velho e quebrado. O Grumpit principal não pousou nele como o outro fizera, ele mergulhou diretamente em sua direção, de frente, e então subiu ligeiramente, arranhando-o com suas garras afiadas e curvadas para cima. O ombro dele sangrava profusamente devido ao ataque quando o segundo agressor chegou, mas desta vez Grandon estava preparado. Saltando levemente para o lado, ele cravou sua espada no corpo peludo. Os 2 últimos, com rodas, juntaram-se ao líder, agora circulando bem acima de Grandon. Evidentemente, decidiram buscar reforços, pois viraram-se subitamente e voaram diretamente sobre o lago, na direção de onde haviam vindo. Grandon traçou seu curso e notou que voavam em direção a um pico montanhoso distante, de onde uma fumaça fina subia lentamente. Se Vernia tivesse sido levada por Grampites, esta seria a direção para a qual a teriam levado. Ele caminhou ao longo da borda do lago, atravessou as samambaias que o cercavam e emergiu em uma vasta planície ondulante coberta por um tapete de musgo resistente. Várias horas foram consumidas na travessia da planície, até que ele chegou a outra floresta de samambaias. Uma curta caminhada o levou abruptamente à beira de um pequeno lago cristalino, semelhante ao que acabará de deixar. Imediatamente, ele recuou para a sombra das árvores, pois o local estava literalmente repleto de grampites. Eles estavam aparentemente envolvidos na colheita do fruto subaquático, e ele observou o processo com interesse. Contornando o lago com grande cautela, ele avançou vivamente em direção ao seu marco fumegante. Ele desviou e contornou vários lagos infestados de grampites. Então, ele chegou a uma cadeia de colinas rochosas e de baixa altitude, desprovidas de qualquer tipo de vegetação. Enquanto escalava as rochas irregulares, ele notou um odor pungente no ar, semelhante ao de enxofre, ou talvez de algum composto sulfúrico. A atmosfera tornava-se cada vez mais quente, até que o calor se tornou quase insuportável, e o odor acre ardia em suas narinas e irritava seus pulmões. As rochas sobre as quais ele se arrastava agora adquiriram uma tonalidade verde-amarelada uniforme. Várias vezes Grandon se perguntara por que esses monstros voadores não haviam sido exterminados pelos soldados da princesa. Ele soube a razão ao se deparar com a borda de um corpo de água fervente, com mais de 1 quilômetro de largura, que se estendia em uma curva ampla e suave à sua direita e à sua esquerda. Desse caldeirão subia um vapor amarelado esverdeado, que teria asfixiado qualquer um que tentasse atravessar de barco. A enorme montanha estava agora em plena vista,
com seu pico a menos de 1 milha de distância. Incontáveis grampites se aglomeravam no cume. Alguns dos mensageiros que chegavam estavam carregados de frutas, outros com corpos de animais, e um, que voou sobre a cabeça de Grandon, carregava o corpo inerte de um marinheiro, com as garras cravadas em seu cinto. Grandon mirou seu torque e estava prestes a pressionar o botão, quando lhe ocorreu que talvez o homem ainda estivesse vivo, e um tiro precipitaria tanto a vítima quanto o captor para o lago de enxofre borbulhante e sibilante. Como era evidente que ele não conseguiria atravessar a barreira fumegante à sua frente, decidiu seguir a margem na esperança de encontrar algum meio de ingresso. Assim, ele virou à direita, mantendo-se fora do alcance dos vapores mortais, e avançou tão rapidamente quanto o terreno acidentado da formação rochosa permitia. Ele havia percorrido uma distância de mais de 6 milhas antes de retornar ao ponto de partida. A montanha estava completamente cercada por água sulfúrica fervente e fumegante, desalentado por sua descoberta, e à beira da exaustão, Grandon sentou-se em uma rocha para planejar seu próximo passo. Obviamente, ele não poderia esperar resgatar a moça agora. Sem dúvida, ela já estava morta, ou estaria, em breve. Não. Ele não pôde salvá-la, mas morreria vingando-a. Ao se levantar para cumprir seu propósito, sua atenção foi atraída por um dirigível, semelhante em forma ao de Vorvangal, mas consideravelmente maior, voando baixo sobre as colinas rochosas. Enquanto ele observava, fez um pouso a menos de 1/4 de milha dele, e 2 homens saíram da cabine. Sem hesitar um momento, Grandon correu em direção a eles. Um dos homens ergueu um objeto cilíndrico aos olhos, evidentemente um telescópio, e apontou-o para a montanha. Ele observou por algum tempo, então entregou-o ao seu companheiro. Ambos estavam tão absortos pela estranha visão diante deles que não perceberam 2 formas ameaçadoras descendo sobre eles por trás. Grandon viu e gritou um aviso, mas foi tarde demais. As garras curvas agarraram sua presa com precisão infalível, e ambos os homens foram levados, lutando, sobre a água borbulhante. O homem com o telescópio virou-se e golpeou seu agressor com o instrumento, segurando a barriga peluda com uma mão enquanto brandia sua arma com a outra. Aparentemente, ele conseguiu quebrar uma asa, pois o captor e o cativo mergulharam para a morte um momento depois. O outro Olbo, ainda lutando, foi levado para fora de vista. Entristecido e enfurecido, Grandon caminhou até o dirigível e, assim que alcançou a lateral da aeronave, a escuridão desceu. Grandon tateou o caminho até o dirigível Olbo na escuridão profunda. Enquanto ainda havia luz, ele notou que a porta lateral da cabine em forma de cúpula estava aberta. Um brilho intenso do vulcão, refletido pelas nuvens, pela água em ebulição e pela cúpula de cristal, revelou-lhe o seu objetivo. Ele entrou no táxi e fechou a porta. Movendo as mãos cuidadosamente pelo interior, ele sentiu 2 assentos acolchoados e uma série de alças, alavancas e botões. Ao acaso, ele pressionou um pequeno botão, e uma luz diminuta rompeu de cima da cúpula, iluminando o ponto. Por um momento, ele ficou aturdido com a imponente disposição de alavancas, manipulos e botões. Então, para sua alegria, ele viu que cada um estava marcado nos simples caracteres fonéticos da língua universal que lhe fora ensinada por Vorvangal. Ele agarrou uma alavanca marcada como cabe Ctrl, e a moveu para a esquerda. Imediatamente, o táxi girou para a direita, deslizando suavemente sem fazer barulho. Ele pressionou para baixo na alavanca, e a cabine inclinou-se para trás. Sendo em forma de esfera perfeita, não só podia ser girado de um lado para o outro, como também inclinado para frente ou para trás em sua cavidade. Ao endireitar a alavanca, a cabine retornou à sua posição original. A vantagem de tal arranjo era óbvia. Da parte frontal da nave, à direita e à esquerda, projetavam-se 2 armas rotuladas como Matorque. Os Matorques eram armas semelhantes em construção aos Torques, mas muito maiores, e disparavam projéteis de calibre muito mais pesado. Outro projetado através da quilha. Com um toque na alavanca de controle da cabine, esses matadores poderiam ser direcionados a um inimigo em qualquer posição. Grandon carregou uma Matorque com balas explosivas de metal e a outra com balas de vidro mortais. A Matorque do quilha já estava carregada com balas explosivas de metal. Que batalha ele daria aos malditos grampites pela manhã? Pensamentos constantes sobre Vernia dominavam sua mente. A razão lhe dizia que ela deveria estar morta, mas, apesar disso, a esperança persistia. Como esperava, desejava intensamente e com fervor. Então, de repente, seu desejo se concretizou, pois o dirigível começou a subir lentamente do chão. Ele já havia escutado, com pouca atenção, uma palestra de um parapsicólogo renomado. Ele se lembrou vagamente da afirmação de que todo ser humano vivo é dotado ao nascer de todo o poder da telecinese, de certa forma, mas que precisava de prática para desenvolvê-lo e aperfeiçoá-lo. Antes de se dirigir à montanha, ele flutuou no ar por um tempo considerável, praticando a manobra, elevação e descida de sua embarcação por meio de controle puramente mental. Finalmente,
Sentindo-se no controle do dirigível, ele rumou em direção ao pico da montanha. Com muita cautela, ele pousou na borda externa da cratera. Em seguida, rastejou até o topo para fazer um reconhecimento. Ao espreitar o abismo, era como se os pesadelos mais terríveis de Milton e Dante tivessem sido fundidos em um só para formar a realidade aterradora diante dele. Ali, no brilho avermelhado da lava derretida, milhares dos habitantes demoníacos deste inferno planetário se aglomeravam, grasnando roucamente uns para os outros enquanto se moviam pelas saliências ou pairavam de um lugar para outro. Misturados ao caos sonoro que o cercava, estavam os balidos e gritos de inúmeros animais nas covas. Logo abaixo dele, um enorme Grumpit emergiu de uma caverna e lançou um corpo humano para longe, no lago em chamas. Grandon reconheceu o uniforme do oficial urbano que havia sido capturado ao lado do dirigível. Algumas horas antes. Grandon caminhou furtivamente ao redor da borda da cova, na esperança de encontrar algum caminho que lhe permitisse descer, sem ser notado, para as saliências abaixo. Ele havia percorrido talvez um terço do caminho ao redor do topo da montanha quando ouviu um grito de terror. Era a voz de Verne. Sobressaltado, Grandon agiu instantaneamente, desceu precipitadamente para a borda superior, pulou os 3 metros até a segunda e uma distância semelhante até a terceira, e correu diretamente para o poço de onde emanavam os sons. 12 pés abaixo, ele viu Verne lutando com seu captor, enquanto 2 pequenos animais aterrorizados se encostavam na parede. Num instante, ele estava ao lado dela. Um golpe de sua lâmina cortou o braço que a segurava, outro fez a cabeça do monstro rolar. Venha, ele disse. Precisamos sair daqui imediatamente. Mas como? Ela perguntou. As paredes são tão lisas quanto vidro. Receio que a fuga deste poço seja impossível. Se pudéssemos voar. As palavras dela foram interrompidas por um ataque vindo de cima. Grandon havia sido visto e um alarme geral havia sido acionado. Com as costas contra a parede, e a moça agachada ao seu lado, Grandon lutou desesperadamente com espada e faca. A pilha de carcaças diante dele cresceu até a altura do peito antes que percebesse que provavelmente seriam sufocadas sob elas. Chamando a moça para segui-lo, ele pulou sobre a pilha e lutou daquela posição. Depois disso, ele se movia constantemente de um lado para o outro, enquanto a cova continuava a se encher de agressores mortos, que chegavam em número crescente. Desgarrado e sangrando de muitas feridas, ele finalmente se ergueu, com a cabeça e os ombros acima da borda da cova. Isso o deixou vulnerável a ataques pela retaguarda e o forçou a adotar novas táticas. Colocando sua torque em ação, ele disparou uma saraivada de balas ao seu redor, em círculo, desmoralizando temporariamente os atacantes. O breve alívio deu-lhe tempo para ajudar Verne a sair da caverna, e juntos correram para a gruta. Encontraram um estreito corredor na parte de trás da caverna, e avançaram tateando na escuridão por uma certa distância, até chegarem a outra galeria estreita que a cruzava em ângulo reto. Logo, encontrarão-se em um verdadeiro labirinto de cavernas e galerias, que os levava mais para o interior da montanha. Eles haviam vagado por mais de 1 hora no labirinto subterrâneo quando uma abertura de luz estreita apareceu à frente. Com muita cautela, Grandon liderou o caminho em direção a essa abertura, na esperança de que ela oferecesse uma via de escape. Quando estavam a uma curta distância dele, ele seguiu sozinho para fazer reconhecimento. Um momento depois, ele retornou, exortando o máximo silêncio ao seu companheiro, e juntos avançaram na ponta dos pés. Eles estavam na porta traseira de uma caverna semelhante àquela por onde haviam entrado na montanha, mas consideravelmente maior. Dentro, havia uma família Grumpit em repouso. Havia 12 indivíduos no grupo familiar. O macho enorme, sua companheira, 6 espécimes minúsculos nos quais a penugem acabará de começar a aparecer, e 4 com cerca de meio crescimento, todos pendurados de cabeça para baixo pelos seus afiados e curvados dedos dos pés, que estavam presos em fendas na parede. O pai da família pendia perto da entrada da caverna, onde pendia de um lado com os 6 membros de sua ninhada mais recente ao seu lado, e os filhotes em fase de crescimento ocupavam posições na parede oposta. Venha, ele sussurrou. Acredito que conseguiremos sair sem perturbá-los. Se eles acordarem, usarei o torque. Com muito cuidado, eles se dirigiram à entrada da caverna. Quando chegaram ao centro do piso, o Grumpit macho agitou-se inquieto, e Grandon segurou sua arma em prontidão, mas a criatura apenas esticou uma asa um pouco, depois a recolheu e retomou seu sono. Um momento depois, eles se encontravam na borda mais alta, com 15 pés de parede íngreme da cratera para negociar antes de alcançarem a borda. Eles conseguiram escalar até o topo, sem serem observados, e para o inestimável alívio de Grandon, ele avistou a reluzente cúpula do dirigível Oba apenas 100 jardas de onde emergiram. Os olhos de Verne estavam arregalados de espanto enquanto ele abria a porta do táxi e a acomodava nos assentos. Um dirigível Oban, ela exclamou. De onde o senhor obteve? Ora,
Pensei que apenas oficiais treinados de Oban pudessem operá-los. Enquanto ela falava, eles se erguiam alto no ar. Ela se virou e olhou-o nos olhos. Grandon de terra. Você me enganou. É de Oban. Ele relatou como havia adquirido o dirigível, e ela estremeceu ao ouvir a história da morte dos 2 oficiais que o haviam trazido até ali. Quanto a enganá-la, minha princesa, ele concluiu, eu preferiria arrancar meu olho direito. Ela pousou a mão delicadamente no braço dele. Fico muito feliz em ouvir isso de sua parte. Ele se emocionou com o toque e as palavras dela, mas não virou a cabeça. A nave estava agora posicionada bem acima do cratera incandescente. O que você vai fazer? Ela perguntou. Vou dar uma lição àqueles diabos. Ele respondeu. O navio dos 2 homens que assassinaram agora se vingará deles. Eles desceram rapidamente até que o dirigível ficasse ao nível da saliência mais alta. Grandon puxou a alavanca de controle da cabine até que ambos os matorques estivessem posicionados sobre o lado, então contornou a cratera e disparou uma fuzilada mortal entre os atordoados grampites. Logo, o ar estava tomado pelas criaturas, dezenas das quais atacaram a nave, mas sem sucesso. Vários deles invadiram o convés e tentaram alcançar os ocupantes da cabine. Entregue-me o seu torque, disse Vernia. Ele desabotou o cinto e lhe entregou a arma. Ela abriu a porta um pouco e logo desfez a presença de inimigo. Então, enquanto Grandon limpava prateleira após prateleira, ela abatia os atacantes voadores que se aproximavam. A maioria deles caiu no lago em chamas, e logo o ar se encheu com fedor de carne e cabelo queimados. Por mais de 1 hora, eles circularam a cratera, e ao final desse tempo, nenhum grampite vivo estava à vista. As saliências estavam cobertas de carcaças, e o lago de lava exalava nuvens negras de fumaça enquanto consumia aqueles que haviam sido derrubados pelo torque. Grandon estimou que pelo menos 2/3 da população daquela cratera haviam sido exterminados, os outros haviam sido forçados a se esconder. A embarcação vingadora ergueu-se novamente bem acima da montanha. Agora, para devolvê-lo a Reabon, disse Grandon, poderia me informar a direção a partir daqui? Pelo que me lembro, este lugar fica do outro lado do Oceano Aspuk, diretamente ao sul de Reabon. Se o senhor seguir em direção ao norte verdadeiro, deveremos chegar a um local que me é familiar, e então poderemos facilmente nos dirigir à capital. Grandon examinou a bússola Oba, que pendia suspensa por um fio minúsculo na parte frontal da cabine. Presumo que, como em meu próprio mundo, a bússola sempre aponte para o norte. Deveria, respondeu Vernia, a menos que seja desviado por alguma atração magnética contrária. Grandon ajustou seu curso de acordo, viajando rapidamente a uma altitude de aproximadamente 2.000 pés. A embarcação estava amplamente abastecida com provisões e água, e eles consumiram sua primeira refeição em quase 24 horas enquanto se deslocavam pelo espaço a uma velocidade impressionante. Tente dormir agora, disse Grandon. Em algumas horas, você estará em segurança em casa, e eu retornarei aos meus fiéis montanheses. Então, podemos continuar a nossa guerra. E se eu não optar por agir contra o senhor salvaria o desperdício inútil de milhares de vidas humanas e, portanto, me colocaria eternamente em sua dívida.